Estamos recebendo a Aline Oliveira, personal organizer e sócia fundadora da Oliva Organizer, empresa especializada em organização residencial, mudança e documento desde maio de 2016. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia para todo mundo. Agora vamos também receber Rosana Campos, que é mercadóloga de formação, possui vasta experiência na área de excelência em atendimento e treinamento de pessoas. Após ser qualificada pela Abra em decoração de interiores, se aperfeiçoou como personal organizer. É pioneira na realização de cursos para crianças de 3 a 10 anos. É palestrante, consultora e, principalmente, é mãe de 3. Bom dia, sejam bem-vindos. Obrigada por estar aqui com a gente. Vamos receber também o nosso representante da área masculina, André. Ele é designer de interiores, formado pela EPA, Escola Pan-Americana de Arte e Designer, personal organizer capacitado pela Casa com Vida. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, bom dia, gente. Vamos receber também Ana Zicadi, especialista em organização residencial e mudança, fundadora da Prime AZ, organização sob medida e sócia da AFDU, capacitação em organização e sócia fundadora da nossa associação, a ANPOP, Associação de Profissionais de Organização e Produtividade. Bom dia, sempre um prazer estar aqui com a arte. Obrigada pelo convite, Kalinka, Bruno, Amanda, Melo e toda a família Arte. Também estamos recebendo aqui hoje Paloma, arquiteta baiana, trocou as praias de Salvador pela arquitetura em São Paulo, foi onde conheceu há cerca de 2 anos sua grande paixão, a organização. Ela é formada pela OZ e já participou de mais de 40 projetos de organização, desde residências até escritórios. Seja bem-vinda, Paloma. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar com nomes aqui, né, da organização. Estou muito feliz. Obrigada, gente. Então, muito obrigada. Pode passar aí para a Aline. A gente vai começar agora a entender como é que esses profissionais chegaram ao mercado de organização, porque o mercado vem crescendo, nós estamos vendo aí um crescimento do mercado, a oportunidade, produtos organizadores serem pensados, mas a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória de cada um deles. Então, conta. Tá. Primeiro a gente vai dar uma indicação. Coloca o microfone perto do queixo, que a gente consegue ouvir direitinho, tá bom? É que nós mulheres temos batom, a gente fica preocupada de emborrar, né? Então vamos lá, Aline, conta um pouquinho sobre como você chegou ao mundo da organização, como você se tornou um personal organizer. Oi, gente, bom dia de novo, porque eu vi que mais gente chegou aí. Bom, vou tentar dar uma resumida, porque eu tenho muitos colegas para dividir aqui, então vou tentar ser sucinta. Tudo começou, na verdade, porque desde muito nova eu sempre fui organizada. Eu adorava passar os finais de semana arrumando o meu guarda-roupa. Aí teve um dia, quando eu trabalhei muito tempo em agência de publicidade, num almoço numa sexta-feira, conversando com minhas amigas, o que vocês vão fazer, Eu falei que eu ia organizar meu armário. Todo mundo, o quê? Você vai passar o sábado organizando o armário? Eu falei, gente, eu tenho prazer de abrir o armário, ver escala de cor, saber onde está tudo, usar sem amassar. As pessoas falaram que eu era louca. Uma dessas pessoas passaram na frente da Iru, que é uma loja hoje de produtos organizadores e também é uma escola, e pegou um folder e falou, Aline, eu vi isso no final de semana, é a tua cara. Você vai adorar. Aí na hora que eu fui ver, tinha um curso, porque até então eu não sabia que organização era uma profissão, que existia um mercado. Aí eu liguei, me informei, tinha cursos teóricos, práticos. Eu falei, gente, é isso que eu preciso. E eu sempre quis empreender, mas eu nunca sabia o que eu faria. Tipo, eu não me via vendendo uma loja, tendo uma franquia, eu não sabia o que fazer. Com publicidade eu sabia que também não ia ter um longo caminho, eu não ia fazer freela sozinha, mas eu não tinha ideia do que ia empreender. Então, quando eu descobri o mercado de organização, eu falei, caramba, é uma paixão minha, é o que eu gosto de fazer e eu ainda posso ser remunerada por isso. Então, aqui é a minha profissão, é isso que eu vou investir. E aí eu conversei com algumas pessoas, com os meus pais, com até então meu namorado na época, eu falei, o que vocês acham? Eles falaram, se não der certo no futuro, pelo menos é um aprendizado que você não vai deixar de ter. E foi aí que eu fui pra cima, e quando eu peguei o meu diploma, eu falei, agora eu sou personal organizer. Aí abri o Instagram, abri site, abri tudo, e 4 anos aí nesse mercado. Foi assim que tudo começou. Muito legal. Eu conheci você logo no comecinho, né? A Kalinka fez curso comigo na Iru. Fiz um curso Foi com você lá o primeiro curso que eu fiz. E a gente se conheceu lá e viu o crescimento dela nesses 4 anos. Ela saiu da publicidade porque você ainda trabalhava naquela época. Eu ainda trabalhava. Eu fiquei ainda um período, fiquei trabalhando de manhã com organização
e na parte da tarde eu trabalhava com organização. Então eu fiquei 6 meses com os 2 empregos, que eu fiz um acordo também onde eu estava. E aí depois, quando a organização deixou de ser um plano B, porque até então era uma renda extra que eu falava, tô ganhando dinheirinho ali para gastar. Depois, no meu trabalho, onde eu era registrada, já não era o que me sustentava. O que me sustentava era a organização, financeiramente e por prazer também. Porque eu ia trabalhar feliz. Quando eu voltava para a agência, eu falava, de novo, ficar sentada na frente do computador. Não era feliz mais. Então... Muito legal, essa história é muito legal. Agora a Rosana vai contar como é que ela chegou nesse mundo da organização pra gente. Bom, encostar, né? Essa técnica a gente já pega lá atrás, mas nunca dá certo. A Kalinka falou, porque a gente fica preocupado com o batom e não sabe para onde vai. Bom, na verdade eu fiquei por 20 anos na área corporativa, né? Sempre fui da área corporativa, trabalhei em grandes empresas como Racional Engenharia, Yakult, Grupo Pão de Açúcar, Parmalat. Então o meu mundo era corporativo. Quando eu fiquei grávida da minha última filha, que é a minha terceira filha, eu tive uma gravidez um pouco delicada. E eu tive que sair, então, desse mundo, né? Só que uma pessoa que trabalhava desde os 14 anos de idade, não se imaginava sem fazer nada em casa de repouso que o médico pedia para ficar. E foi onde eu comecei a caçar, a fuçar o que eu poderia fazer. Aí eu trabalhei com importados durante um tempo, mas eu falei, gente, não é isso que eu quero. Eu vou ter que fazer alguma coisa que eu sou muito boa. Aí eu ficava, mas no que eu sou muito boa? Né? Você fica ali pensando, né? Eu quero fazer algo que eu sou muito boa, por quê? Porque eu quero uma empresa minha. E aí, então, um belo de um dia, a minha filha em casa, eu sempre fui muito boa, sempre, desde pequena. Sempre fui organizada, sempre gostei de decoração, sempre gostei de pôr a mesa. Eu era pituquinha e já punha a mesa. E aí um dia em casa, minha filha falou assim, mãe, minha filha mais velha, né, adolescente, mãe, você tem toque, você tem toque. Aí eu falei, gente, eu não tenho toque não, eu sou muito boa nisso, porque todo mundo que vem aqui fala que a minha casa é linda, é organizada, é arrumada, que é tudo limpinho, né? Tinha tantos elogios nisso, aí eu falei, não é que eu tenho toque, é que isso é uma coisa que eu sou muito boa. Só que eu nunca tinha ouvido falar na profissão personal organizer, por incrível que pareça. E aí, então, eu fui procurar na internet. E qual não foi minha surpresa? Tinha um monte de curso já. E eu falava, mas como assim? Quem roubou minha ideia? É uma ideia que já está há 30 anos, estava há 30 anos já no mercado, né? E eu não conhecia. Assim como até hoje tem muitas pessoas que ainda não conhecem. Então eu comecei a me especializar, claro que não fui para o mercado, eu acho super importante antes de a gente começar a fazer alguma coisa, se especializar primeiro. Então eu fiquei um tempinho ali fazendo cursos, fazendo laboratório. Então só no ano de 2016 que eu peguei realmente firme e aí eu entrei para o mundo da organização. Muito legal essa história, parabéns. E agora, André, como é que você entrou nesse universo da organização? E qual que é a sua experiência, assim, no meio de tantas mulheres? Como é que está sendo isso para você nesse mercado? Eu me sinto, eu bendito é o fruto, né? Porque é um mercado totalmente... É um mercado... Estão ouvindo? Não? Tá bom? Então tá. É um mercado totalmente novo para mim, porque é um mercado que eu só encontrei mulheres, né? Mas eu gosto muito, porque é um diferencial, né? Eu primeiro comecei como designer de interiores, né? Eu acreditava que projetar um espaço seria aproveitar bem ele. E com o tempo não, eu passei por vários processos passei por depressão, então quando eu encontrei o curso de organização pessoal, eu acabei descobrindo que só agregava ao que eu já fazia, que eu gosto de fazer, de projetar espaços. Então, hoje eu não projeto mais um espaço somente como designer, né? Como designer. Você virou um organizador profissional? Exato, porque eu passei um tempo frustrado, porque para todo mundo que eu dizia que eu era designer de interiores, elas diziam assim para mim, nossa André, eu amo tua profissão, mas pena que é um serviço caro. Aí eu ficava assim, gente, como pode ser caro? Eu nem conheço o teu espaço ainda, né? Então, eu chego hoje no meu cliente através da organização, né? Então, eu primeiro projeto o espaço dele de organização para que ele enxergue o que eu vou projetar caso ele queira fazer um novo projeto.
mas eu também sou adepto do faça você mesmo, de ressignificar outras coisas, não necessariamente projetar um espaço totalmente novo. Então é um mercado que me abraçou bastante, me realizou profissionalmente, né? Porque não me considero só designer agora. Eu me apresento primeiro como organizador pessoal, né? E é isso. Muito legal. Seja bem-vindo a esse mercado que está tão assim, né? Já é Obrigado. um destaque no mercado pra gente. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história da Ana Zicardi. Bom, eu daqui sou a que estou há mais tempo. Eu comecei final de 2011, início de 2012. Eu venho do mercado financeiro, eu trabalhava com investimento internacional e trabalhei durante muitos anos, até que chegou um momento que eu estava bem exausta desse trabalho e falei, chega. Falei pro meu marido, eu não vou mais trabalhar, cansei, tá bom assim. E aí ele falou, tá ótimo, então para. Só que eu sempre fui uma pessoa que trabalhou, desde sempre, assim como a Aline e a Rô falaram, é muito difícil uma pessoa que sempre trabalhou ficar em casa, né? Apesar de eu amar ficar em casa também. Mas você ficar porque quer, e uma coisa é você ficar porque não tem o que fazer, é muito chato pra gente. Enfim, e eu tenho como característica a organização. Eu acho que mais do que gostar, eu sou organizada e sempre fui. Eu tenho 5 filhos e a minha casa eu sempre trabalhei e a minha casa sempre funcionou. E ela sempre funcionou porque eu implantei uma organização. Era meio empírico mesmo, é uma coisa que a gente gosta de fazer, mas eu acredito firmemente em estudo, planejamento, estratégia e trabalho duro. É nisso que eu acredito. E isso eu fiz na minha casa. Mesmo eu trabalhando, eu sempre tive quem me ajudasse, mas a gente que está em casa sabe que não importa que você tem um staff para te ajudar, se você não coordenar tudo isso, se você não organizar tudo isso. E aí eu entendi, quando eu estava sem trabalhar, depois de uns 6 meses, eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa, mas eu quero fazer alguma coisa minha. E eu entendi que no mundo que a gente vive, isso mesmo em 2011, 2012, porque isso a gente vive há muito tempo, a mulher no mercado de trabalho, mas a gente ainda quer uma casa que funcione. Não interessa que você trabalhe das 7 da manhã às 9 da noite. A gente quer uma casa funcionando. A gente divide tarefas com nossos parceiros? Sim. Mas a gente sabe que a carga cai em cima da mulher. Não interessa com... É cultural isso, né? É cultural, né? E o nosso grande sonho de consumo é chegar em casa e estar tudo organizado. Relaxar no sofá. É muito difícil isso acontecer. E eu falei, gente, eu tenho um produto, né? Eu tenho uma coisa que eu faço isso para mim. Então eu vou fazer isso para outras pessoas. E aí você falou que também você não sabia que tinha gente que fazia isso. Imagina em 2011, imagina, né? Eu sabia que tinha nos Estados Unidos, aqui não. Comecei a pesquisar, vi que tinha, também fiz curso, por ter essa característica de planejamento, etc e tal. Eu peguei todo o material do curso e comecei a me debruçar sobre ele. Falei, não, falta isso, falta aquilo, falta não sei o quê. Mas também porque eu estou acostumada com isso. Quem lida com planejamento financeiro a vida inteira sabe o que faz, né, nesse sentido. E comecei a trabalhar. E daí foi. Aí, com o tempo, eu não só trabalho com residências, eu também tenho uma parte corporativa, hoje muito menor, porque eu vejo cada vez mais que a gente tem que se especializar. Então, se você vai fazer corporativo, faça só corporativo. Se você faz residência, faça só residência. Porque você se torna excelência naquilo que você faz. Então, eu falo, quem atira para todos os lados não acerta um. Porque você nunca vai ser especialista em alguma coisa. Ser especialista é você entender aquilo que você faz de A a Z e pronto. Ana Zicardi, né? Ela já fez a propaganda dela. Bom, Ana Zicardi. isso. E aí depois, com o tempo, como eu comecei lá atrás e
você acaba se tornando referência, porque tem poucas, né? E aí a gente acabou, junto com a Fernanda, a gente abriu a FDU, que é o curso de capacitação, que a gente foca nessa questão de planejamento, de como fazer, porque eu acredito nisso. Então, mais uma vez, eu não sou uma pessoa do motivacional, então vocês nunca vão ver o vai lá, você consegue, não sei o quê. Não sou assim, nunca serei assim. É uma característica também, sou extremamente racional, então, eu acho que tem que trabalhar muito para conseguir. E é isso, foi assim que eu comecei. É interessante, a Ana, quando eu conheci a Ana, eu estou no mercado desde 2010. Eu me formei, eu também completo aqui 10 anos esse ano como profissional de organização. E teve toda uma evolução na minha carreira em relação a começar a organização residencial. Hoje eu estou nichando, né? Eu estou indo para o digital, que é um mercado inexplorado, então hoje eu faço organização digital. E quando eu conheci a Ana, foi muito isso que me deixou muito feliz, o planejamento. E o curso dela é muito focado nisso, negócio. O negócio da Personal Organizer não é só organizar, ela tem que se organizar o negócio para ela oferecer organização para outras pessoas. Então essa característica dela é evidente desde que você conhece ela como pessoa. Muitas pessoas acham ela séria, né? Uma pessoa séria, mas é do mercado financeiro, né? Essa característica de ser, mas ela é uma pessoa muito assim disponível para a gente ensinar. O jeito que ela ensina é muito legal. Eu queria deixar isso aqui porque admiro muito ela, é uma das profissionais que eu comecei lá atrás a seguir, conversar, me apresentar, seguir como um padrão, né? Porque a gente tem muitas referências hoje no mercado. E a gente não precisa ser igual a ninguém. A gente pode pegar características de cada um e criar o seu próprio perfil de profissional. Então agora vamos que a Paloma vai falar um pouquinho sobre como ela começou nesse universo da organização. Gente, se eu falar pra vocês, eu tenho um livro, eu posso escrever um livro, porque a minha história tá, vamos lá. Eu trabalho desde os 14 anos, eu sou baiana, sou soteropolitana, nascida em Salvador. Trabalhei como modelo durante muito tempo, lá em Salvador, fui Miss Bahia, já viajei... É a nossa PO Miss, né? Já viajei o mundo por conta de concursos de beleza, enfim. E me formei em arquitetura lá em Salvador também. Mas em Salvador eu tava me sentindo... Sabe quando você se sente um pouco presa do lugar? E eu falei, gente, eu preciso estudar, eu preciso fazer uma pós-graduação, eu preciso sair de Salvador. Vim pra São Paulo... Oi, amiga! E aí eu vim pra São Paulo, comecei a estudar e comecei a ficar na minha área de arquitetura e cenografia, que é cenários de programas de TV. Daí eu fui trabalhar num programa de TV como assistente de palco. Parece que as coisas me puxam assim. E aí depois eu entrei num escritório de arquitetura, fábrica de papel de parede, até que um dia a minha gerente virou pra mim e falou assim, pá, você sabia que você é muito organizada? Eu falei, não, eu não sou muito organizada. E aí eu comecei a perceber que, tipo, toda a parte de documentos que a gente fazia, muito orçamento, planilhas, eu organizava a minha e a dela, e sem perceber. E aí eu comecei a pensar nisso, e ela me mostrou o Personal Organize. Ela fez eu lidar com muitos arquitetos, ela também era uma arquiteta, e aí a gente começou a estudar. E aí eu fiz o curso da UZ, estou louca para fazer o curso desta mulher aqui, porque ela é maravilhosa, mas vou fazer, calma. E aí fiquei 6 meses fazendo laboratório. Para quem não sabe, laboratório é como se fosse um estágio que a gente faz, tipo, na nossa casa, na casa de amigos, familiares. E aí depois de 6 meses, mais ou menos, eu saí. E foi aí que eu comecei a me dedicar 100% à organização. E desse dia em diante eu falo, gente, eu mudei de vida. Eu entendi o que é organização, né? Eu hoje em dia eu sou noiva, moro com meu noivo. E a organização mudou totalmente a minha vida. Ao contrário, eu vou discordar aqui, eu nunca fui organizada. Pelo contrário, quando eu contei para meu pai que eu ia sair da arquitetura para a organização, primeira coisa dos meus pais, o que é isso? Ninguém sabia o que era. E aí eu expliquei e meu pai falou, você, minha filha, você é organizada. Só que eu entendi que a organização não era só dobra, sabe? Não era só deixar bonitinho. Era um método. É você criar um método. E quando eu criei esse método na minha casa, dentro da minha vida deu 360 e foi daí em diante que eu comecei a me apaixonar
realmente por organização. Hoje em dia eu acho que é o que eu mais gosto de fazer, na verdade. Já passei por muitos e muitos e muitos nichos, desde a minha profissão de formação, desde conheci pessoas incríveis, sabe? Mas realmente, onde eu estou feliz na minha vida, eu posso dizer hoje que onde eu fico feliz é quando eu estou dentro de um projeto fazendo organização. Muito legal. O nome do nosso painel são as muitas formas de organizar. Isso que a gente quer trazer um pouquinho hoje para vocês. Que aqui cada um tem uma história, como chegou na organização, como a organização transformou a vida de cada um, e a gente acabou não querendo sair desse universo e estamos trabalhando hoje com isso. Então, essa importância da organização, não só nos espaços físicos, mas organizando seu negócio, organizando a sua vida, gerenciando o seu tempo, é muito importante para qualquer etapa da sua vida. Então, aqui a gente tem... Quem aqui é personal organizer? Levanta a mão para a gente saber. Olha lá. Ó, temos bastante, olha lá. Temos bastante profissionais aqui hoje e temos aqui convidados que querem saber um pouquinho mais sobre organização. Então, é interessante. Nossa, que honra, né? Então vamos comentar agora, conta pra gente, Aline, algum case que você acha que é interessante contar aqui pra gente falar da importância de se organizar. Cá, eu tenho alguns cases que eu vou, se eu enumerar todos, mas cada cliente é um case, cada... porque assim, a organização, antes de mais nada, é o que a gente fala, ele fala como organizador pessoal e eu falo organizador personalizado. Porque assim, cada caso é um caso. Até quando as pessoas me ligam e falam assim, mas quanto custa fazer o closet? Eu falo pra ela, não sei. Quantas portas tem, quantos metros tem, se é consumista, se não é consumista, tudo varia. Então assim, eu não tenho uma tabela de preço porque é tudo personalizado, fora a rotina. Eu atendo médicos que usam muito branco, então eu preciso deixar o branco mais à mão. Não, eu não tenho nenhum dress code no meu trabalho, já é outra forma de organização. Mas assim, quando as pessoas me procuram, eu tive alguns cases assim que eu tenho um carinho, um prazer de lembrar, e eu sempre comento isso nas visitas técnicas que eu vou. O último que me tocou muito, assim, eu estava com uma cliente em Alphaville, Paloma estava comigo nesse projeto, Paloma já trabalhou comigo em alguns projetos, e ela estava junto comigo nesse, que é o caso da Vivian, em Alphaville. A Vivian, quando me procurou, ela tinha acabado de divorciar, a filha de 12 anos pediu para morar com o pai porque ela não queria morar com a mãe e a mãe estava desempregada. Então, naquele momento, ela viu que o mundo dela acabou. Tipo, perdi meu marido, estou perdendo minha filha, não tem emprego, entrou num momento de depressão, mas ela via que a casa dela estava numa situação que não estava deixando ela feliz, mas ela não sabia o que fazer. E aí ela me procurou. Quando ela me procurou e contou toda a história de vida dela, que eu entendi, eu virei para ela e falei assim, olha, você vai achar que é muita prepotência minha, mas eu vou dizer para você que hoje a sua vida é uma coisa e depois do Olive Organizer vai ser outra. Ó, até arrepia, só de pensar. Mas aí eu virei pra ela e falei assim, só que eu quero que assim, se você aprovar o meu orçamento, eu quero que você se comprometa comigo, que eu vou organizar a sua casa e você vai focar a fazer o que você quer e procurar ter emprego. Aí a gente selou a mão e falou, vou fazer isso. Segundo dia de projeto, eu e a Paloma na casa dela organizando, essa mulher fez uma entrevista e conseguiu emprego. Olha que maravilha. Você lembra disso? Já começou a transformação logo... Desde aquele dia, assim, por quê? Gente, você organizou a mentalidade dela. Eu não sou milagrosa, eu não faço milagre, eu sempre falo isso pra todo mundo. Num projeto de organização, não existe milagre. Ninguém aqui faz milagre, ninguém transforma a vida de ninguém. A gente consegue os resultados que a gente consegue porque vocês dão o primeiro passo. Todo cliente aqui, de cada uma personal organizer, está aberto a aceitar as mudanças. Que a gente, como técnico, a gente vai lá e aconselha o melhor momento, o que fazer, onde pôr e tudo mais. Isso faz com que ela tire o foco da bagunça, da desorganização e foque no que é fundamental para ela, que é o principal. Ali o principal dela era ter uma motivação de arranjar um emprego, de fazer novas amizades, de sair daquele ciclo vicioso que ela estava, e ela conseguiu o trabalho. Fora isso, eu tenho outros clientes, por exemplo, que nunca pensaram em engravidar, que nunca cuidaram da saúde e depois da organização me ligar e falar, Aline, vem fazer o quarto do bebê que eu tô grávida. Tipo, como assim? Que legal. Assim, tudo muda. Agora, um projeto que, assim, mudou a minha vida, porque eu falo, assim, e eu acho que várias colegas que estão aqui também devem ter essa sensação.
As pessoas procuram a gente para que a gente ajude, mas na verdade a gente é que é ajudado, porque cada casa a gente sai de um jeito. É uma experiência nova, um aprendizado novo a cada cliente, a cada visita. A gente nem vira cliente, né? A gente acha que vai dar, mas a gente sai de lá aprendendo muito mais. E uma das coisas que, assim, que mais me tocou nesses 4 anos foi quando eu trabalhei com uma acumuladora de uma outra cidade. Assim, a gente ficou uma semana para organizar o armário dela. Tem uma pessoa que está ali comigo, que foi nesse da acumuladora, e mudou a nossa vida. Eu tenho certeza que a minha percepção de organização é outra e a dela também deve ser outra por conta dessa mudança. E ela, assim, se transformou. Ela viu tanto que ela conseguia desapegar. Claro que a gente trabalhou junto com um psicólogo, né? Não é assim, desfaz de tudo. Não é assim. A gente respeita o momento. E nesse momento, muitas vezes eu virar para ela e falar assim: você não quer parar um pouquinho? Não quer tomar uma água? Não quer descansar? Não, Aline, tô bem. Vamos seguir. Quero assim. Então, assim, foi outro projeto que me cresceu profissionalmente como pessoa. Muito mais. Então, eu tenho alguns casos, assim, bem interessantes. Legal. Só esses que você já citou, a gente já dá para perceber como a organização é importante. Ela começa, às vezes, não é um espaço físico que a gente está organizando, é mudança, é pensamento, é motivação. Sim. Eu acho que isso, uma casa organizada traz muita motivação para que você continue acordando, né? Você arruma a cama, você vai lá, você acha as coisas quando você tem que achar, não perde tempo, não perde dinheiro. Eu falo para as pessoas, não é estética. A estética é o plus. Eu acho que ele, como design, pode falar isso. Assim, a gente vai organizar, claro, a gente é perfeccionista, a gente quer tudo do bom, do melhor, quer as dobras perfeitas, quer os cabides padronizados, a gente quer tudo isso. Mas nem sempre é muito mais fácil. Mas isso não é o principal. É a gente organizar para ajudar naquela rotina que a pessoa tem. Então, assim, hoje, todos os meus clientes, eu não tenho uma recorrência do tipo assim: Aline, baguncei, você vem aqui de novo? Os meus clientes, eu tenho uma recorrência de mudança de vida. Então, assim, Aline, você organizou, mas eu estou mudando de casa, quero que você faça minha mudança. É a continuidade. E a gente tem que lembrar aqui que a organização não é só isso, o armário perfeito, tudo perfeito. A gente faz isso porque nós somos profissionais e tal, mas o que a gente quer é trazer facilidade para o dia do dia. Muitas dessas técnicas que a gente usa, de cor, de cabide, para organização, tem uma essência e um estudo por trás disso que vai facilitar a sua vida. Então agora vamos passar para a Rô, para ela contar um case de sucesso dela, um case em que você passou alguma coisa aí. Conta aí, que fale da importância da organização. Bom, durante a nossa trajetória tem muitas coisas que a gente vê, né? Assim, é difícil você escolher um, porque o que as meninas já falaram aqui é organização. Às vezes nós, como personal organizers, as pessoas acham que a gente é meio bitolado, sabe? A louca da organização, a neurótica. E não é assim, porque quando você prova disso, quando você prova a organização na sua vida, até aquela pessoa mais cética, aquela pessoa que fala que nada vai mudar, percebe que muda. E um case bem legal que eu tenho, que eu vou contar aqui, é exatamente isso. Uma cliente minha, pensa numa pessoa bagunceira, eleva ao cubo, muito bagunceira, assim, muitas roupas, porque é uma pessoa que ganha muita coisa, então tem muita coisa. E aí eu fiz uma organização para ela, lá uns 5 anos atrás, não, 4 anos, comecei, 5 anos atrás. Eu fiz uma organização para ela e ela não era nada organizada. Aquela coisa que a gente gosta de fazer, porque a gente gosta de coisa quando não está organizado. Aquele negócio que está arrumado, não sei, não é assim? A gente não gosta de coisa bem bagunçada? Não sei, eu gosto. Eu sou a louca. Eu gosto. Eu gosto. Quando a pessoa fala que está bagunçado, já me dá aquele ciricutico, assim, sabe? Dá vontade de falar, vou fazer, não vou cobrar, só para fazer. É mais ou menos... Na visita técnica já dá vontade de organizar. Eu acho que quando você faz aquilo que você fala assim, nossa, eu faria de graça, é quando você está no caminho certo. E é mais ou menos isso que aconteceu comigo. Então, assim, essa cliente era muito, muito, muito. E aí eu fiz a organização na casa dela, ela morava num apartamento razoavelmente grande, com muitas peças. Ela me ligou, depois de uns 2 anos, ela falou, Rô, tô grávida de novo, ela já tinha uma filhinha. Tô grávida, vou ter que entregar meu apartamento... E eu vou para um outro apartamento só daqui a 2 anos. E neste período, eu vou ficar na casa dos meus pais com todas as minhas coisas em 2 quartos.
Aí você imagina, se você falar isso para qualquer pessoa, a pessoa vai falar assim, nossa, imagina, impossível, né? Mas quando você implantou a organização, não só na casa da pessoa, mas na cabeça, no pensamento, no modo de agir, no modo de pensar, no dia a dia, as coisas mudam. E eu falei, nossa, espero que ela continue organizada. Como que você bota as coisas de um apartamento, claro que não os móveis, né? Mas tudo que uma pessoa tem, dela, do marido e da filha, e mais o enxoval do bebê que está vindo, dentro de 2 quartos na casa da mãe. Esse, para mim, foi um caso claro do que é organização. Porque eu fiz esse trabalho muito bem. É possível, né? É possível. É possível. E foi assim, uma coisa que ela chorou quando me viu. E depois, no final, ela falou, não estou acreditando que você conseguiu colocar todo mundo nesse lugar sem sofrimento. Porque, gente, não pode ter sofrimento. Né? A pessoa não pode ter aquela sensação de, ai meu Deus, lá vem ela, ou então de que eu faço? Não pode ter. Então, essa família foi acomodada dentro de um outro espaço. Isso para mim foi muito bom, porque repercutiu muita coisa boa, muitas indicações para mim também. Eu trabalho muito por indicação. E porque realmente é uma coisa que quando você fala sem organização, gente, não é possível. Se alguém falar para mim que sem organização você consegue colocar uma família, inserir dentro de uma outra família que já tem um ritmo de vida, sem sacrificar os 2 lados das 2 famílias, sem organização, eu vou dizer, não, isso é impossível. Então, acho que esse é um case bem bacana, assim, que eu me orgulho muito de tudo, né, desses anos, que eu acho que foi uma coisa que ficou bem claro, sabe? E para ela também ficou claro, porque agora eu fiz aí ela mudou e eu fui fazer a organização dela e ela fala, eu não vivo sem você mais na minha vida. Só que também é uma pessoa que põe a mão na massa comigo, vocês acreditam? É uma cliente que ela chega e fala, ai, me espera que eu quero fazer. E aí ela fica, como é que mesmo que faz? O que você acha? Você conseguiu ensinar a essência para ela, né? Ela Isso que é põe importante. a mão na massa comigo. Já treinei funcionário, enfim. Ela não quer que eu organize sozinha, ela quer participar da organização. E isso pra mim, quando eu olho lá atrás, eu falo, gente, não acredito, sabe? Você fica até assim, nossa, mas será? Né? Eu fui capaz, porque eu introduzi a organização na vida dela. Né? Então acho que é um case bem bacana, acho que vale a pena legal, comentar bom, com vocês. Muito Obrigada. legal esse case, muito interessante, tá vendo? É possível com organização. Então agora o André vai contar um case aí pra gente, que ele acha interessante aqui pra gente conhecer. Então, o meu público tem sido mais masculino, né? E eles também têm se proposto a querer participar junto comigo, então não trabalho com assistente. Ele acaba sendo meu assistente, auxiliar, então eu acabo compartilhando tudo com eles e fazendo com que eles também se interessem por esse tipo de assunto, né? Porque não tem mais que ter essa coisa que só mulher cuida da casa, né? Então, esse pensamento já está mudando, né? Já está mudando, tem que mudar. Tanto que eu acho que um dos motivos de eu estar aqui é exatamente para isso, que percebo que os homens que se interessam por organização, eles podem sim se profissionalizar, podem sim entrar no mercado. Outro case também que eu tenho legal, foi até que a gente fez lá na ONG, né? Um projeto social, né? Foi bem legal, porque até então as pessoas escutam falar de organização, de personal organizer, acham que é só aqueles closets maravilhosos, perfeitos, capa de revista, é só rico que tem, não é. E aí quando eu postei o vídeo que a gente fez, muita gente começou a perguntar, nossa, você organiza isso? Eu me achava... Só para contextualizar vocês, o André ele organizou um bazar numa instituição de caridade. Então, assim, a organização foi levada para quem estava precisando. E nós fomos fazer um trabalho voluntário. Ele ficou com uma equipe organizando, né, o bazar e eu fiquei organizando a parte de papelaria. Então, conta aí pra gente. E aí, no final, quando eu mostrei esse vídeo, todo mundo começou a me mandar direct perguntando, nossa, você organiza isso? Porque as pessoas têm essa necessidade de achar que
O que a gente faz aqui é o caro, vai sair É caro. tudo voltado para dinheiro. Não, a organização não tem nível, ela pode acontecer por quem o mais pobre ao mais rico, é processo, é saber dicas. Então você não precisa ser organizado contratando personal. Só de você ouvir dicas, você já pode começar a introduzir a organização na sua vida. Isso que a gente tem que colocar como hoje um modelo. Organização não é só caro, só pode pagar quem tem dinheiro, não. Organização é para todos. Basta você pode não contratar uma pessoa para organizar para você, mas você pode ter uma consultoria, você pode seguir profissionais que falem para você aprender algumas dicas, você pode estudar um pouco sobre o assunto. Hoje o mercado está crescendo, a gente tem livros, a gente tem programas de TV, a gente tem filmes, a gente tem tanta coisa que introduzem a organização. E a organização é vida, assim. Depois que a organização entra, é tudo isso que acontece. E lá a gente nem usou produtos organizadores nem nada, a gente usou tudo que a gente tinha lá, utilizamos o que tinha lá para poder deixar o espaço organizado. E no final parecia uma loja, né? Parecia uma loja. O pessoal mesmo da ONG virou pra gente e disse, nossa, tá parecendo uma boutique agora. Não, é impressionante. Depois, se vocês quiserem, entrem nas redes sociais, tem um vídeo lá do antes e depois. Tava tudo bagunçado, foi tudo separado, usou todos os cabides que estavam lá, só que todas usando técnicas de organização profissional dentro de um bazar, e foi possível deixar aquilo com cara de boutique, né? Exatamente. Então isso foi bem legal. Então o meu público tem sido mais masculino, então eu tenho gostado muito de estar trabalhando e de mostrar para eles que a gente pode ter uma casa organizada, né? Então homens têm jeito, tá? Vocês que estão pensando aí, tem bastante homem aqui, só escutando ali, é possível. Vocês se consideram organizados? Alguém se considera organizado? Os homens que estão aí se consideram organizados? Hein? Olha lá, mais ou menos. Tá bom. Alguém se encontra na própria bagunça? Olha lá. Ao final, conversem com o André para pegar dicas de organização masculina. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre o case da Ana. Conta aí pra gente alguma coisa que você acha interessante contar para trazer essa experiência da organização. O que eu acho bem interessante é que quando você vê o case de cada profissional, ele tem a característica de cada profissional. Sim. Né? Personalização até no profissional. Por isso que a gente fala. Exatamente. Né? O cliente que te procura é aquele cliente que te identifica como uma pessoa que vai resolver o problema dele. Né? Então isso é fato. Isso já respondeu a pergunta que todo mundo faz: como conseguir cliente? Seja você e o seu cliente vai chegar até você. Exatamente. Por isso que não adianta querer ser igual ao outro, porque você é você. Né? Então são muitos anos de trabalho, são muitos atendimentos, muitos cases, mas o que eu vejo que permeia todos os meus trabalhos é o planejamento. Então, em 2012 é um case interessante porque eu estava iniciando, né, mas com essa característica forte de planejar. Eu tirei uma família daqui do Brasil e mandei para a Austrália. Mas essa mudança não foi uma mudança simples, São Paulo, Austrália. Ela, além de uma parte para a Austrália, ainda tinham mais 4 endereços que essa mudança iria. Porque era o segundo casamento daquele casal, de ambos. Então, ambos tinham filhos que ficariam aqui e filhos que iriam para lá. E aí as filhas, então essa mudança foi para as 3 filhas do primeiro casamento, e mais para a fazenda, e mais para a Austrália, e planejar com cada um o que vai, o que fica, o que vai. Num primeiro momento foi para guardar móveis, aí eu sabia que ia ficar por 3 meses porque a fazenda estava reformando. Então é tudo planejado e deu muito certo. Muito certo. Tanto que é uma família que saiu da Austrália e foi para Miami, e eu fiz a consultoria de planejamento dela via Skype, que a gente fez a mudança dela de Sydney para Miami. Então, por quê? Porque deu certo. Então, uma das coisas que eu falo, não tenham medo do trabalho. Se vocês se sentem prontos para isso, tem que fazer. E as mudanças que eu faço são assim. E eu tenho várias mudanças que eu fiz que sempre saiu de um endereço e vai para 2, vai para 3, vai para... recentemente teve uma mudança, e aí também é um case interessante que marca essa questão de planejamento.
que a gente ficou fazendo o processo de triagem e destinação de cada item, mas quando eu falo cada item, é cada item mesmo, é cada folha de papel, é cada casaco, roupa, etc. e tal, durante um ano. Claro que com sessões quinzenais, então fica um dia na casa da cliente fazendo isso, determinado momento. Então foram durante um ano, e aí quando finalmente essa mudança aconteceu, a Débora estava comigo num dos dias, né, Débora? Tudo absolutamente detalhado, o que ia para onde, etc. e tal. A gente era uma casa que ia para duas, e a gente montou as duas casas completíssimas, tipo, eu falo até com flor no vaso, em 3 dias. Sensacional. Né? Por quê? Porque foi tudo planejado. Então é essa questão. Eu acho que a gente pega a nossa maior característica, a nossa maior habilidade e coloca isso a serviço do outro. E aí todo case vai virar um case de sucesso. Não tem como, né? Porque eu também falo que a gente faz organização. Eu não faço organização para mim. Eu faço organização para o cliente. É isso. Então é por isso que dá certo. Por isso que todo mundo que está aqui deu certo. A gente foca no cliente. Exatamente. Então isso é bem importante para quem está procurando o seu nicho. As pessoas estão iniciando a carreira. O que eu vou fazer? Procura essa característica marcante em você, que você vai conseguir atrair esse tipo de cliente, que foi o que a Aline comentou. Porque ficam muitas começando e não sabem por onde ir, o que vai fazer. Para você ter sucesso no mundo da organização, você precisa ser você. Não querer copiar, você tem inspirações, você pode seguir métodos de outras pessoas que você goste, aplique, mas você vai criar sua metodologia e vai descobrir o que você vai ter para ter o sucesso. Então não tem fórmula pronta, né? Então é isso que é importante. E você, Paloma, conta aí um case de sucesso seu pra gente conhecer. Só voltando aqui ao exemplo da Aline, eu estava lá com ela e foi muito... Probleminhas técnicos. Oi? Alô? Jesus. Então, eu estava lá com a Aline, né, nesse projeto que ela comentou, e realmente foi uma coisa impressionante. A gente, até a energia dela, não é? Foi impressionante, assim. No segundo dia, quando ela já falou que fez a entrevista de emprego e tal, gente, é muito... Na verdade, foi um adendo aqui, porque eu precisava falar isso, porque realmente me tocou também. Um case, para mim, foi de uma cliente, minha primeira cliente compulsiva e única cliente, eu não tive mais cliente igual a ela, mas que ela me chocou de uma forma muito saudável. Primeiro, desde a primeira... Quando ela entrou em contato comigo, eu já falei que eu queria fazer visita técnica, e a primeira resposta dela foi: não, eu não quero que você venha. Aí eu falei, mas qual o problema e tal? Eu preciso analisar, eu preciso ver o espaço, o acervo, até para te passar um valor. Aí ela fez, eu te filmo tudo, mas eu não quero que você venha. E daí eu comecei a reparar, eu falei, gente, tem alguma coisa que... Enfim, eu falei, eu vou seguir, a gente fechou o projeto. Eu falei, é um aprendizado mais na minha vida. E eu levei isso desde o primeiro dia que eu botei o pé na casa dela. A gente fez uma organização incrível. Uma das coisas que a gente preza muito aqui é, sim, estética. Então, tudo ela falava, não, eu quero igual como tem no seu Instagram. E ao mesmo tempo eu não sabia como falar com ela, porque era um espaço muito pequeno, com muita coisa. Para vocês terem ideia, ela tinha 80% das roupas dela tinham etiqueta. 80%. Ela não sabia. Tipo, ela pegava as roupas, ela falava, gente, o que eu tava com isso na cabeça? Como é que eu comprei isso? E chegou ao ponto de a mãe dela chegar até mim e começar a falar da filha. E falar que a filha era consumista e tal. Só que ela não percebia que ela falando daquela forma na frente da filha era pior. Ofendia, né? Magoava. E aí, a minha única reação foi simplesmente chamar as duas, né, uma separada da outra, explicar que ali não era o momento, que sim, ela precisa de uma ajuda, mas que ali não era o momento dela falar essas coisas pra ela. Enfim,
Fechamos o projeto em 3 dias, nem eu acreditei, para vocês terem noção, assim, ela tirou uns 10 sacos de 100 litros de roupa, porque ela não usava, ela falava, eu não uso, sabe? A gente fez o melhor possível, eu tentei deixar esteticamente bonito, mas a melhor coisa, assim, o que eu fiquei mais impressionada e o que me deu mais gratidão foi que no final ela virou pra mim, ela fez obrigado e começou a chorar. Ela falou, eu nunca vi o meu armário, o meu closet desse jeito. E ela me prometeu que daquele dia em diante ela ia se curar, que ela ia se tratar, que ela ia procurar no mínimo um psicólogo. Eu mantenho contato com ela, isso faz mais ou menos 1 ano. Eu mantenho contato com ela e pelo que ela me passa, que ela começou sim a fazer tratamento. Claro que ela não vai mudar do dia pra noite, gente, mas assim, só dela dar o primeiro passo de querer mudar, de ver que a organização conseguiu dar o primeiro passo para ela mudar a vida dela, pra mim, nossa, pra mim foi a gratidão assim da minha vida. Então a gente conversa até hoje, né? A primeira coisa que ela fala comigo é sempre, obrigada por você estar na minha vida, obrigada por você, sabe, me aconselhar. Teve vários momentos na organização que eu não organizava. Gente, eu amo organizar. Eu amo ficar ali dobrando, eu gosto de fazer isso. Mas inúmeras vezes eu tinha que sentar com ela e conversar. E deixar as meninas trabalhando, porque ela precisava daquilo, ela não tinha ninguém escutando aquilo, né? Escutando o que ela passava, enfim. E eu acho que esse é um caso de sucesso para mim, sim, porque eu acho que ela conseguiu mudar a vida, pelo menos dar o primeiro passo para mudança de vida por conta da organização. E é isso. Muito legal. Sim. O que todo mundo vinha fazendo com ela, você não fez, você não a julgou. Isso é uma coisa que nós comentamos nos 3 dias de painéis, tanto no primeiro como no segundo. Nós ouvimos muito o nosso cliente. Às vezes, a resposta da organização está na fala do cliente. Ele só não consegue executar. Quando a Ana fala de planejamento, quando você fala de mudança, os cases de sucesso de ambas foram isso. Elas escutaram e elas executaram o que precisa ser feito. Às vezes, eu já tive um desafio de organizar uma adega e ele falou assim, você organiza minha adega? Eu falei, eu organizo. Eu nunca tinha organizado uma adega na vida, mas eu vou falar que eu não organizei? Não. Eu fui em casa, estudei, passei a noite inteira estudando como é que eu podia fazer, o que eu podia... Cheguei lá, ele virou e falou assim, eu queria que você fizesse isso. Eu falei, caramba, por que eu estudei tanto? Passei a noite inteira estudando se ele já me falou o que ele quer que faça. Aprendi. O conhecimento nunca é demais, a gente fala isso. A Ana frisa muito da capacitação. Nossa profissão de personal organizer não é nem regulamentada e nem reconhecida, mas estamos em processo disso e se capacitar, aprender todos os dias é fundamental. E a gente nunca está 100% capacitada, porque o mercado muda, as tendências mudam, tudo muda o tempo inteiro. A gente está falando aqui. Aqui a gente está conhecendo um universo de produtos que estão chegando no mercado. Há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, não tinha essa quantidade de produtos, Ana, né? Hoje a gente tem oportunidade, então a gente precisa de conhecimento. Então, isso que é o mais importante. Agora eu quero que vocês frisem pra gente um desafio. Pode ser na carreira, pode ser com o cliente, um desafio que você fala assim, não, isso era impossível. Vamos só dar uma pausazinha, a gente vai trocar ali, porque já deu 1 hora, a gente vai trocar. Para o pessoal continuar na live ao vivo, porque nós estamos ao vivo pelo Instagram da Arte. Quem quiser avisar a amiga agora, vai lá no Instagram da Arte, que a gente está lá ao vivo, pode avisar, tá bom? É o tempo. Dar uma solução ou pelo menos um caminho. Que delícia encontrar um monte de rostinho conhecido, né? Você se sente até mais confortável. Aline, já voltamos. Então eu vou repetir aqui. Você conta um desafio. Eu já tive alguns desafios, como a Paloma falou, quando você quer pôr São Paulo dentro de Santos, né? Que tem gente que, assim, primeiro de tudo que eu falo, para organizar, você precisa abrir a mente e desapegar de algumas coisas. Nenhuma organização, ela consegue ser feita sem a triagem. Tanto que eu falo pro meu cliente hoje que eu não chamo mais de descarte. Porque o descarte parece que você vai pegar e jogar no lixo. Fora. E não é descarte, porque pode não ter valor para mim, mas pode ter muito valor para ele. Então eu chamo de triagem. Então, assim, a gente tem que fazer uma triagem para depois organizar. Mas um grande desafio que eu tive meus pouquíssimos anos, comparado com essas feras aqui,
Eu tive um único cliente no meu primeiro ano lá atrás que eu tive que rescindir o contrato. Isso pra mim foi muito difícil. Nossa, e aí, como é que foi? Conta pra gente. Foi uma situação, assim, ridícula, que eu acho que todo mundo vai ser ao meu favor, mas é assim, eu tava fazendo uma pré-mudança, a gente já tinha embalado tudo, estava esperando a transportadora levar as caixas pra gente chegar na casa e desembalar todas as caixas pra organizar. E o cliente, tudo fechado, tudo no contrato, ó, de segunda a sexta, tal hora. O cliente falou assim, aí no meu contrato eu coloco, olha, 40 minutos de almoço. Falo isso para todo mundo que trabalha comigo, tanto para o cliente também. Aí o cliente assim, não, mas eu não quero que vocês parem para almoçar. Ele falou dessa maneira. Falou assim. Falei, olha, a gente vai trabalhar desse período, mas a gente para 40 minutos para almoçar e depois a gente continua. Não, mas eu não quero que vocês parem para almoçar. Eu falei, não, mas não tem condição, mudança é um trabalho pesado. Tudo bem que nos primeiros dias a gente leva um lanche, até porque às vezes não tem micro-ondas, tem fogão, não tem nada instalado pra gente comer, tal, não sei o que. Aí ele assim, não, eu não quero. Aí eu falei assim, a gente não vai usar sua cozinha, fique em paz, a gente leva nossas coisas, a gente sai pra comer, mas a gente tem que comer. Ele, não, eu trabalho direto sem almoçar, vocês também têm que trabalhar direto sem almoçar. Meu, nesse dia eu engolia seco, pra ser muito educada, pensei, respirei, olhei a mensagem umas 30 vezes no WhatsApp, eu falei, depois eu respondo. E aí quando eu voltei, eu falei pra ele, olha, é o seguinte, eu acho que eu vou te devolver o seu dinheiro, porque desta forma não dá pra trabalhar. Não, mas você tá... Eu falei assim, não, antes de mais nada, a minha prioridade é sempre a minha equipe. E isso, assim, qualquer pessoa que trabalha comigo sabe. Eu sou muito grata a todas as pessoas que trabalham comigo, porque tudo que vocês veem no Instagram, no site, eu não fiz nada sozinha. Eu tenho uma equipe por trás daquilo, aquele resultado. Eu posso ser só a chave. Eu sou a mente onde eu falo, olha, vamos fazer dessa forma, eu faço todo o planejamento do que vai ser organizado por dia, tal hora, o período que a gente vai fazer tal coisa, mas eu não faço nada sozinha. E eu deixo todas as pessoas que trabalham comigo muito livres. O que você quer dobrar? O que você quer fazer? O que você gosta mais? O que você não gosta? Eu tiro o melhor de cada uma. Você identifica, né, quem é melhor em cada coisa. Eu sempre uso o melhor de cada coisa. Tem gente que trabalha comigo que não sabe dobrar. Então você vai trocar cabide, você vai fazer calcinha, você vai fazer banheiro, você vai olhar os produtos, a validade dos produtos. A gente usa o melhor de cada um. E assim, eu tenho prioridade com a minha equipe, com o bem-estar da minha equipe. E eu falei para esse cliente, eu falei assim, não existe a possibilidade de eu trabalhar com você e ser processada por alguma assistente minha porque eu estou negando o horário de almoço. Então, assim, pra mim isso não dá. Então, esse momento foi um momento muito difícil da minha carreira. Que desafio, e foi logo no comecinho. Foi logo no começo, estava no primeiro ano. E eu tive que fazer isso. E nessa época, uma atitude muito ainda boa, era né, o maior cliente da Oliva Organizer, que era uma puta grana. Eu falei, gente, desculpa, viu, gente, eu não falo muito palavrão, não. Mas, assim, era uma super grana que eu ia receber, era o maior cliente naquele momento, e eu tive que falar assim, gente, o dinheiro não compra tudo. Não vai comprar minha paz, não vai comprar... Não quero. Quando a gente fala de organização, a gente está falando disso. A organização primeiro na sua equipe, né, toda, Sim. porque eles precisavam, e muito legal esse case. Esse desafio seu, né? Agora, Rô, conta aí Espero que não se repita com vocês, viu, meninas? Porque agora a gente já sabe. Agora a Rô vai contar um desafio que você teve aí nessa trajetória. Conta pra gente. Bom, quando eu disse aqui que a organização é uma coisa que eu olharia quando eu vou fazer um orçamento, que eu olho, eu começo vou fazer a visita técnica, eu começo a olhar e eu já começo a ficar com coisas para mexer. É como se na hora eu quisesse pegar e tirar, já vai me dando aquela coisa, não é? E aí a gente começa a ficar com aquilo porque a gente gosta, né? Então, como eu disse para vocês, é um trabalho que eu faria até de graça, né? Então imagine qual foi o meu desafio. No começo, o que acontece? Foi o meu grande desafio, foi um tormento, porque imagina que meu marido é financeiro de uma empresa multinacional que mexe com bilhões, e a mulher dele falava assim, nossa, mas eu queria tanto fazer aquele trabalho, imagina, quase recebi o divórcio, né? Mas na verdade, meu desafio maior não foi esse, não foi o cobrar. Eu acho que talvez muitas pessoas passam por isso. Foi o cobrar dentro do esperado, dentro do executado, vamos dizer assim. Por mais que a gente faça laboratório, que a gente tem que fazer, a gente não pode ir organizar a casa de uma pessoa sem ter noção de nada.
tem que fazer laboratório. Pode achar que não tem, gente, tem que se capacitar sim, tem que fazer o máximo de capacitação que você puder, porque quem está te dando o curso é uma pessoa que já está ali há mais tempo, que já tem know-how, que já tem propriedade, experiência para estar te ajudando. Então, a Aline colocou uma aspas aqui, curso decente. Então, o que acontece? E aí você fez o laboratório, tudo, só que na hora de você elaborar, eu não sei como todos trabalham, mas eu trabalho da seguinte forma. Quando eu vou fazer um orçamento, eu fiz a visita técnica, eu já faço o projeto, mesmo que a pessoa me diga não. Eu não deixo para fazer o projeto depois. Você vai falar assim, mas você perdeu o seu tempo fazendo o projeto? Não, eu não perdi o meu tempo, porque para mim isso é o ser mais justa possível, tanto comigo quanto com a cliente. Então, para mim funciona assim. Já fazer antes. Só que no começo... O que é o seu fazer antes, Rô? Você está falando de projeto, explica. Não. Explica para o pessoal que o pessoal... Eu vou à visita técnica, faço tudo que todo mundo faz. Tiro as fotos, meço o espaço, faço todo aquele processo. E em casa, eu já faço o projeto. Olha, nesse armário... Você desenha já como se você já estivesse atendendo o cliente, mesmo ele não falando sim para o orçamento. Todo o planejamento. Já então eu vou desenhar lá. O armário tem... O armário tem 50 centímetros, eu consigo colocar aqui, porque eu sei que eu preciso colocar um organizador de tanto, já sei qual é o organizador, já sei onde eu vou pegar. Então, todo esse trabalho eu já faço antes. E aí, no começo, o que acontecia? Eu fazia esse projeto, porque sempre foi assim desde o começo, porque para mim funciona melhor, né? Ao invés de primeiro receber o ok, depois fazer o projeto, né? Fazer, enfim... Só que na hora de executar, gente, imagina, a pessoa colocava lá que eu ia ficar lá na casa do cliente 3 dias, eu ficava 10. Exagero. Eu colocava que eu ia ficar 3 dias, eu ficava 5. Ou seja, eu estava tendo prejuízo. Porque em alguns momentos, aquela coisa da perfeição e exagero, né, a gente tem que dosar isso, né? Você vai e volta, e você acaba ficando a mais do que o necessário. Então, o meu grande desafio foi... conseguir conciliar o meu orçamento com o meu prazo de execução na real. Se você me dissesse há 4 anos atrás, nossa, Rosana, um dia, não, nunca eu vou conseguir fazer um orçamento de 3 dias e vou ficar exatamente 3 dias. Não, isso nunca vai acontecer, eu não consigo. Hoje em dia, assim, até a hora que eu vou sair do cliente é exata. Então isso para mim foi um grande desafio. Se eu falo, eu vou ficar nesse cliente até as 2 horas da tarde, eu só não fico até as 2 horas porque eu falo demais, e se eu começar a conversar com a cliente, pego um café, aquela coisa toda aí, mas se eu falo que é esse horário, é esse horário. Então, eu acho que talvez muitas pessoas passem por isso no começo do trabalho, tanto da precificação, eu vejo que hoje é um grande problema. É um dos temas mais polêmicos da nossa profissão, é a precificação. E ela está comentando aqui sobre capacidade produtiva. Como a gente comentou, cada uma é diferente. Algumas fazem mais rápido que outras. Então, quando eu falo assim, quando é que você cobra num guarda-roupa de 2? Eu posso cobrar um valor. A Aline pode cobrar outro, a Ana pode cobrar outro. Porque a gente já conhece a nossa capacidade produtiva. E como se consegue isso? Laboratório, experiência e use a sua casa para o laboratório, tente saber quanto tempo você gasta para você conhecer a sua capacidade produtiva, que é o primeiro passo para você fazer sua precificação. Senão você nunca vai saber cobrar o certo e você não vai ter sucesso no seu negócio. E outra coisa, é assim, apesar, eu tenho o meu tempo, tenho, né, a minha forma de trabalhar, mas cada caso é um caso. Então não é que, Rô, quanto tempo você demora, na cliente A eu demorei, sei lá, 2 dias para fazer um closet de 3 portas. Na cliente B eu posso demorar 1, posso demorar 5, cada caso é um caso. Então essa experiência que a gente vai pegando com o tempo, que você vai vendo como você trabalha em cada caso. Né, os casos são diferentes, mesmo que o espaço seja o mesmo, não é a mesma coisa. Né? Então, isso para mim foi um grande desafio. Hoje eu estou assim, super bem com isso. E acho que você colocou bem, porque é o desafio de muitas que estão começando. Eu acho que é desafio para todas. E a gente passa, e não é uma vez só, várias vezes. Dependendo do caso, dependendo da casa, é um caso realmente. Então, por isso que eu apanhei muito tempo, né, Cá? Porque cada caso era um caso. Eu ia em agora eu aprendi. Eu fiz um closet de criança, agora o próximo não era igual. Aí eu fiz a brinquedoteca. Não é igual. Cada caso é um caso. Então, pra mim... Exatamente. Então, cada caso é um caso. Então, pra mim, isso realmente foi um grande desafio.
Mas, né, acho que tudo é válido, né? A gente aprende com cada casa, com cada caso, a gente aprende ouvindo as histórias de cada uma aqui, que eu já ouvi tantas histórias que às vezes eu me vi que eu ia passar por aquele caso, mas eu falei, minha amiga fez dessa maneira, então eu não vou passar. E aí você consegue resolver. Então isso que é importante a gente conversar com outros profissionais, bater esse papo para realmente ter essa troca. Conta aí pra gente, André, um desafio seu nessa profissão. Primeiro, você já tem esse desafio de ser um homem na profissão, né? É o primeiro. Então, meu maior desafio eu acho que vai exatamente seguindo esse raciocínio, porque eu comecei, tendo que quebrar o preconceito de me tornar um organizador, né? Então, eu ouvia dentro de casa que o meu quarto era para eu entrar, dormir, estudar, só isso. Então, eu não conhecia. Então, eu começava... Quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a perceber que eu não me encontrava dentro do meu quarto. Até que teve um dia que eu virei para minha mãe e disse assim, mãe, eu não estou encontrando minhas coisas dentro do meu quarto, dentro do meu armário. Ela disse assim, mas está lá, né? Eu disse assim, então tá. Quer dizer que se eu não encontrar o meu uniforme para ir para a escola, eu não vou para a escola? Ela disse, não, você vai. Eu disse, mas se eu não encontro, não estou me encontrando dentro do meu quarto. Ela disse, então o que você sugere? Se eu quero que, pelo menos, guardar minhas coisas, né? Então, eu comecei aí, tendo de quebrar os meus próprios preconceitos, assim, do que eu via dentro de casa, né? Porque a gente é educado dessa forma, a gente acaba sendo instruído dessa forma. E então eu venho quebrando cada vez mais esses preconceitos comigo, de entrar na casa do meu cliente também, de outras pessoas, né? E fazer com que eles entendam que eles precisam se conectar de alguma forma com aquele espaço. Então, meu maior desafio foi esse. Muito legal. Ana, conta aí um desafio nessa longa trajetória aí até agora que você acha que é importante o pessoal ficar sabendo. Eu acho que sempre é um desafio, porque cada cliente é um cliente. Então, o que a Rô falou, não tem fórmula pronta, eu não reproduzo a minha casa na casa do cliente, eu não reproduzo a casa do cliente anterior naquele cliente atual, então sempre é um desafio. Mas, saindo um pouco dessa questão que foi um desafio, eu prefiro muito mais contar um caso que foi um aprendizado. Né? E um aprendizado pessoal, porque eu acho que também isso é interessante ver na nossa profissão. A Aline falou logo no começo, a gente acha que só está dando, mas a gente também sempre está recebendo. É uma troca, né, dentro da casa do nosso cliente. E eu fui fazer um trabalho fora de São Paulo, estava com a Fernanda, minha sócia da FDU, a gente fez um trabalho durante 4 semanas fora de São Paulo. E... Bom, é um desafio você ficar fora de São Paulo 4 semanas, mas a gente família, filhos, a gente netos. voltava aos finais de semana para São Paulo. E foi um caso que me marcou. Vocês, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa emotiva, que eu não sou mimimi, etc, etc e tal. Não, mas eu não sou, não é qualquer coisa que me emociona. A gente sabe. Enfim, e aí era uma família com 4 crianças, 4 meninas, né? E uma das meninas era portadora da AMI, da atrofia muscular esquelética, que já estava com 9 anos de idade. E as outras meninas não tinham nenhuma síndrome. E a gente estava organizando a casa inteira, porque você imagina uma casa que tem uma pessoa que tem uma síndrome, e ela tem todo um suporte. Então tinha muita cuidadora, muito material médico, a casa vivia muito em função disso. Então éramos organizados por isso 4 semanas. Mas o que me marcou, o que me mudou, o que me emocionou é de pensar que as pessoas pegam a sua maior dificuldade e transformam isso numa coisa boa. A gente ouve falar, a gente vê na televisão, mas está sempre longe. E eu vi de perto. Então eu vi uma família que tinha tudo para ser uma família pesada, triste, carregada de problema. E não, era uma família com uma dinâmica maravilhosa.
que interagia muito com a criança que tinha essa condição especial, e uma mãe que transformou isso para ajudar os outros. Então, o que ela fez? Ela fundou uma associação da AME. Ela, quando a filha chegou em idade escolar, nenhuma escola particular aceitava. Ela colocou, então, numa escola pública, mas ela é uma família que tinha total condição de colocar em qualquer escola, em qualquer lugar do mundo. O que ela fez? Ela adotou essa escola pública, então. Ela falou, eu não vou pagar escola para minha filha, então eu vou adotar essa escola. Ela equipou a escola, ela fez biblioteca. Que história incrível. Então, foi uma coisa fantástica. Eu vi a pessoa pegando o pior acontecimento da vida dela e transformando no bem para os outros. Eu tive essa oportunidade de conhecer uma família que fazia isso, né? Fora o aprendizado que você tem, porque no fim, o quarto dessa menina, quem organizou sozinha fui eu, porque ela se apegou a mim. Porque talvez, como eu não tenho essa coisa de olhar assim, carinha de dó, né? Eu tratava muito, e aí vamos lá, e não sei o que e tal. Então foi muito interessante. Eu, como canceriana, já ia ficar toda emotiva, chorar com ela, né? Então... a Fernanda falou... Exato. Então, essa é a característica até quando você vai trabalhar em equipe. Quando a Aline fala saber quem fica onde e com quem. Pelo perfil Exato. do que precisa ser feito. Isso é identificar o perfil, o que precisa ser feito e escolher a pessoa ali naquele local. É por isso que a gente fala que o mercado não tem nada pronto, né? Não, nada. Nem do próprio profissional que exerce, nem naquele que recebe. Exato. E assim, só dando para fechar essa história, né, que talvez vocês queiram saber, toda a benfeitoria que essa família fazia, ela continua fazendo até hoje. A filha, depois de um tempo, passou para uma escola particular que aceitou, mas ela continuou cuidando da escola pública. E, infelizmente, 2 meses após a gente ter terminado a organização, essa criança faleceu. Que foi um choque, assim, eu e Fernanda ficamos super chocadas, tal, mas a história dela continua. Ficou um legado. Ficou um legado. Então é muito importante que a gente vê isso, né? Olha o que nós conseguimos vivenciar porque a gente está olhando para o outro. Esse seu caso me lembrou uma lição. Tem muita gente hoje no mundo da organização, mas ninguém para pensar qual é o legado que está deixando, né? Eu acho que quando você entra nesse universo, tem que pensar, eu hoje como profissional, o que eu estou deixando? Não é só busca por dinheiro, é busca por propósito. Então, essa história da Ana me fez lembrar muito isso. Eu tento fazer tudo o que eu posso pelo universo da organização. Então, vamos parar para pensar como é que eu estou sendo como profissional, o que eu estou deixando de aprendizado, o que eu posso deixar. Através da sua história foi muito legal, gostei bastante. Estou até emocionada. É só emotiva, gente, não tem jeito. Canceriana, daqui a pouco eu tô chorando, tá entrando em lágrimas aqui. Agora conta pra gente seu maior desafio, Paloma. Bom, gente, eu acho que o meu maior desafio, né? Até hoje eu tenho desafios. Eu acho que a gente vai passar mesmo tendo, sabe? Exato, sabe? Nossa experiência, na verdade, são desafios. A gente aprende com os nossos desafios. E o meu principal desafio foi justamente, falando em português, né? Colocar na cabeça das pessoas o que é organização, né? Porque pelo menos eu recebo muitos clientes falando, não, mas eu quero fazer uma pós-mudança e deixar aqui. E aí quando a gente vai tentar explicar o que é realmente a organização, gente, eu falo assim, um dos nichos que eu mais gosto é realmente pós-mudança, porque você está começando uma vida. E nada melhor do que você começar uma vida de uma forma correta. E aí sim você vai ver a diferença, como era antes e como era agora. E aí você vai passar a realmente dar valor à organização. Então, o grande desafio que eu tive foi esse, né? Quando eu passava até valores, as pessoas, nossa, não, mas é um valor muito, sabe, né? Eu não acho um valor caro, gente, não é.
Até porque todos os clientes que eu tenho, eles falam depois, nossa, vocês deveriam ter cobrado mais, porque ficou incrível. Entendeu? Só que o resultado financeiro só é visto depois do trabalho pronto. Isso é uma coisa que é muito evidente. Exatamente. Então, esse desafio de você fazer com que a pessoa entenda o que é a organização, né? Para mim que não tenho tanto tempo na organização, não trabalho com público que tenha uma condição financeira muito boa, meus clientes normalmente são classe média e classe alta, então eles choram bastante, né, com o valor. Eles olham aquele valor, eles falam, nossa, e tal. E eu tento explicar. E essa explicação é difícil deles entenderem. Mas no final, graças a Deus, eu sempre tive feedback maravilhosos. Então, pra mim vale a pena. E foi o que você falou, né, Cá? Não é simplesmente o valor, né? Eu, na verdade, assim, eu já peguei projetos que eu cobrei, porque eu fui na cliente e eu vi que a cliente realmente não queria, não tinha condições de pagar, mas ela queria muito. E eu falei, eu estou fazendo isso porque eu quero o seu bem. E vou te falar, depois disso ela ainda me contratou para outro ambiente. Uma coisa que envolve muito isso, o preço, e o meu aprendizado foi o seguinte, tanto numa parte que a Rô comentou, eu antes era muito perfeccionista, eu demorava muito tempo fazendo dobras perfeitas, foi quando eu percebi pela experiência que eu podia, por exemplo, fazer uma dobra não tão perfeita, porque o cliente era menos exigente, e isso me fez crescer mais, porque aquele cliente não queria a dobra perfeita, e eu sabia identificar aquele que queria. Isso é importante, porque você consegue entregar, alinhar expectativas, como a gente fala, né, do cliente, do que você precisa entregar. Então isso é importante, e aí traz tudo isso para o nosso universo. A gente está se organizando para atender de maneira efetiva e trazer o que o cliente precisa, o objetivo final, porque não é aquele closet dos sonhos para alguns, é apenas abrir a mente, saber o que é organização, né? Ter um pouquinho, aquela sementinha da organização na vida daquela pessoa. Se a gente colocar só a sementinha, a gente já está feliz. Imagine, olha quantas transformações a gente já não fez. Então isso é muito importante. Agora a gente vai fazer vai ficar um pouquinho polêmico agora o bate-papo. Porque assim, a gente está falando aqui do painel da organização e do sucesso. E o personal organizer ainda é muito visto como dobras, como isso. Então, eu trouxe aqui a frase, organização é muito mais que dobras. Eu acho que a gente aqui já acabou com isso, com todas as nossas experiências. Mas se você fosse descrever essa frase, Aline, fala pra gente o que você acha que... Por que a gente ainda é muito visto dessa maneira? O que a gente pode fazer para mudar? Pra gente poder sair daqui e falar, gente, é isso aí. Cara, assim, hoje... A gente pode dizer que o mercado de organização ainda é um mercado muito pequeno no Brasil, né? A Ana, 10 anos, 11 anos, mas lá fora, nos Estados Unidos, são mais de 30 anos que as pessoas trabalham com organização. Lá, inclusive, tem o sindicato, né, digamos assim, que é a NAPO, que está aí para fazer. Associação, né? É que eu acho melhor falar sindicato, porque eu acho que todo mundo que não é personal organizer sabe o que é o sindicato. Sabe o que é, que tem algo... É a entidade que representa a categoria. Então, assim, e aqui a gente não tem isso. Só que, quando você... fala em personal organizer, você lembra da Micaela no Santa Ajuda, que mostra transformações, as dobras de roupa, porque a maioria das pessoas... E trabalha com organização residencial, a gente tem ainda muito foco também. O foco é a organização residencial, mas aí você vai no programa da Globo Não é de Casa, todo mundo também falando do closet, agora estão até migrando um pouco para lavanderia e tudo mais, mas eu acho que assim, a organização do quarto é a porta de entrada. Se você procurar no Instagram, se você pôr a hashtag closet, o que você vê de organização e tudo é a porta de entrada. Não é só isso. Eu acho que a gente não pode falar assim, não, eu não sei só fazer dobra. Não é isso, porque você vai se distanciar de um mercado. É um abre portas. A gente pode dizer que a gente não é só isso, mas este é um dos caminhos que nós temos. Perfeito essa sua colocação, né? Porque assim, se você falar assim, eu vou organizar seus documentos... Aonde você vê no Instagram um monte de documento, um monte de pasta, um monte de arquivo? Não é bonito de mostrar também. Não então é o que chama. Então, assim, é uma porta de entrada e a gente tem que ser muito grato a isso. Porque hoje, querendo ou não, quando a pessoa te procura para fazer uma visita técnica, qualquer um aqui de vocês, o cliente já sabe o que quer. Quando você fala assim, eu vou usar um produto organizador. Aqueles nichinhos que você fala, eles não sabem os nomes, tá? Colmeia, gabarito, esquece esses nomes técnicos que eles não conhecem. Eles falam que é as plaquinhas de dobrar, os nichinhos que colocam as calcinhas. Mas a gente já está educando o mercado para isso. Eles já sabem. Então, assim, quando a gente fala assim, vamos trocar os cabides, é aquele de veludo,
Então, assim, eles já têm um conhecimento. Antigamente, quando a gente ia fazer uma organização, a gente tinha que explicar tudo. Olha, o que você faz? Eu organizo o caso, mas o que? Só o armário? Não, eu organizo a cozinha. Eu posso ainda fazer um personal shopper de fazer a compra no supermercado para você. Eu posso organizar na sua despensa, posso organizar na sua geladeira. Eu posso fazer todo um planejamento baby. A Ana tem o curso de baby dela. Eu posso fazer um planejamento do teu enxoval quando você for comprar para o seu bebê. Então, assim, tem outro leque, mas a gente não pode fechar portas dizendo que é só dobra. Claro que vai além, principalmente a gente no empreendedorismo, que é o que eu sempre falo no meu Instagram. Não é só dobrar, é mais do que isso, porque todo mundo acha que o personal organizer é organizar o armário. Vai muito além. Você tem que fazer um fluxo de caixa, você tem que saber como cobrar, você tem que fazer como se você vai se divulgar, como que você vai se portar nas redes sociais, como que você vai cobrar o teu cliente, você vai mandar proposta via WhatsApp? Você vai fazer um contrato, você vai fazer ele assinar esse contrato. O processo da empresa também é importante, tem, né? Todo um processo. E uma coisa que eu queria deixar, não sei nem se é a última pergunta, então tá bom. Mas eu queria só... Depois tem a dica, depois no finalzinho você vai dar uma dica. Tá bom, então você vai deixar pra dica. Eu vou passar pra Rô falar um pouquinho também. Você vai deixar pra dica no final. Agora o pessoal ficou curioso. Você já não quer dar a sua dica, se então? Se eu não esquecer, você vai falando, eu já esqueci. Então tudo. fala a dica. Então, faz a última pergunta aí. Dá uma dica sua, não? Vou lembrar, gente, daqui a pouco. Então tá. Elas vão falando, eu lembro. Então tá, vamos lá agora comentar com a Rô. Rô, comente a frase: organização é muito mais que dobras. Então, gente, não tem como, né? Eu acho que quando você pensa em organização, igual a Aline estava falando aqui, quando você vê nas redes sociais, o que você vê geralmente? Todo mundo faz isso, tá? Eu também faço. Você bota lá o antes e o depois. O antes vai estar sempre aquela bagunça de roupa, o depois vai estar tudo dobradinho, bonitinho, cor com cor. Então, automaticamente, o cérebro da gente, de todo mundo que vê, que não está introduzido no mundo da organização, vai imaginar o quê? Organização, dobra. É uma associação que se faz, não tem como. A gente, claro que aos poucos, a gente vai, né, tirando esse pensamento com nós mesmos, nós profissionais de organização. Nosso papel é esse, mas o que a Aline falou é verdade, a gente tem que ter uma porta de entrada, e a porta de entrada é essa, né, não tem por onde. Mas, quando você fala organização dobras, organização, organizar um closet, organização, uma cozinha, gente, organização vai além disso. Organização pra gente que realmente abraçou essa causa, porque isso é uma causa, é muito além disso. Eu estava conversando com um parceiro na semana passada e ele falou: eu sou super desorganizado, Rô. Eu falei: nossa, sério? Sério. Aí ele falou: se bem que eu acho que o meu cérebro é organizado, né? Porque eu estava falando para ele que organização é qualidade de vida, gente. Organização é você se manter feliz, é você manter a mente sã, o corpo são, o físico. A organização tem a ver com o físico, e não é só exercício físico não, tá? É até você planejar um closet que de repente tem um produto, alguma coisa que ele usa todos os dias, e ele tem que ou se levantar demais ou abaixar demais. Até isso. E ele me falou assim, eu achei interessante o que ele falou, Rô, meu cérebro é organizado. Aí eu peguei e falei, é? Falei, né? Aí ele falou assim, porque o meu cérebro tem que ser organizado, porque quando eu levanto, se ele não fosse organizado, eu colocaria a mão no chão e não o pé. Eu achei o máximo isso. Ele falou, eu não sou, mas o meu cérebro é. Gente, todo mundo é organizado. Não existe um ser no mundo que não seja organizado. Até os irracionais são organizados. A minha cachorrinha é organizada, porque ela deita lá no tapetinho dela, ela vem e pega o cobertorzinho para deitar. Se ela não fosse organizada, ela ia saber que tem que pegar o cobertor para deitar. A única coisa é que as pessoas têm que descobrir que são organizadas. As pessoas têm que fazer da organização realmente um modo de vida. Porque para todo mundo estar aqui hoje, teve que se organizar. Se a gente não tivesse se organizado, ninguém estaria aqui hoje. Só que não adianta os homens lá atrás que falaram assim, eu não sou nada organizado. Será que eles não são organizados? Será que no trabalho eles não estão tão bonitos de camisa, calça, todos organizados? Será que eles realmente não são organizados? Eles só não sabem, mas eles são organizados. A organização vai além da gente, vai além de personal organizer. A organização é do ser humano. Então, assim, abrir o olho de manhã é organizado. Levantou, escovou os dentes, é organizado.
né? Você tem um levantei, escovei os dentes, tomei café. Rotina, né? A rotina. Você é organizado, você só não sabe. Então eu acho que a organização, ela infelizmente ainda, ou felizmente pra gente, né? É associado às dobras. Mas a organização vai muito além de dobras. Vai muito além de usar um produto de organização maravilhoso, igual esse aqui que a gente usa nas nossas organizações da arte. Vai muito além disso. Só que, infelizmente, as pessoas têm que descobrir isso. Frisando um pouquinho do que você falou, hoje as empresas procuram isso como uma característica do profissional. Você vai lá no LinkedIn, as pessoas estão procurando pessoas que tenham organização. Para que as equipes possam se organizar, você tem que saber ouvir, saber falar, saber se impor. Então, assim, a organização é todo esse processo que se faz e hoje a gente trabalha com isso para tentar ensinar. Então, a organização se aprende, você tem níveis de organização, pessoas mais organizadas, menos organizadas. É possível aprender a se organizar. Então, tudo isso aqui é o que a Rô falou, além das dobras. Porque eu não sou organizada só se eu sei dobrar certinho. Eu sou organizada se eu consigo criar uma rotina, se eu consigo fazer tudo isso, então vai muito além das dobras. Muito legal, Rô. Agora você, André, comenta aí essa frase pra gente. O que você acha do pessoal falando que organização é mais do que dobras? Como já foi dito aqui, a organização vai muito mais além das dobras, é a qualidade de vida. E quando eu faço uma visita técnica, né, do meu cliente, eu sempre faço ele me mostrar como é a rotina dele. Imagina que você está sozinho aqui dentro você está acordando agora, qual é a primeira coisa que você faz? Vou no banheiro, tomo meu banho, tomo café, e aí eu venho me arrumar. Aí na hora que ele começa a abrir, aí ele já começa a procurar as coisas. Não, tá na lavanderia. Aí vai na lavanderia, não, tá suja, aí volta pro quarto e começa de novo. Então, vai muito mais, criar uma rotina, né? Mostrar para ele. Nós também oferecemos, às vezes a pessoa não está bagunçada a casa, mas precisa de uma rotina seja ela não consegue visualizar, ela sabe o que ela quer usar, mas ela não sabe onde está, porque ela não conhece, ela desconhece o interno. O cliente já chega com a gente sabendo o que ele quer, né? Já aconteceu isso comigo de, vamos fazer um projeto de designer e tal, de projetar. Ele já chega dizendo, não, quero meu ambiente Pinterest. Então tá, vamos lá. Vou te levar para apresentar o produto Pinterest. Aí mostra o preço, está aqui. Esse é o teu produto que você quer. Aí vê o valor. Aí disse, nossa, 15 mil reais, você não quer o Pinterest? Eu disse, não tenho dinheiro para isso. Isso daí vai muito mais do que eu realmente preciso. Disse, então tá, então você vai deixar eu exercer minha função de designer aqui? Então, a organização me mostrou isso. Porque eu não preciso... Se a gente vai morar num apartamento novo, a gente não necessariamente precisa refazer um projeto, tirar aquilo dali. É realmente dar funcionalidade para aquilo. Você lembra no projeto que quando a gente estava dobrando certinho, as meninas falaram assim, não precisa dobrar certinho. Eu e o André, a gente estava dobrando, mas já era automático, porque é o nosso dia a dia dobrar corretamente, sem precisar de gabarito, a gente já consegue. Então vai muito além das dobras quando ele fala. E chamaram a sua atenção e chamaram a minha atenção por causa disso. Não dobra certinho, mas eu dobro assim automaticamente. Automático. Eu não de outra maneira. Automático. Mas tudo bem, mas então. vocês imaginam, a gente dobra as nossas roupas em casa e dobra as roupas do nosso cliente. Então, isso é um hábito. E quando você vai criando esse hábito, a coisa começa a ficar perfeito e já não fica aquela obrigação. Porque no começo eu ficava dobrando, desdobrava, não ficou legal, dobrava. E depois, nossa, é tão automático, fica tão certinho, é hábito. Então a organização vai hábitos, rotinas, tudo isso vem com a organização pra gente. Perceber que a gente precisa fazer apenas o essencial para aquele cliente, né? E facilitar, porque... E as dobras, elas apenas otimizam os espaços, fica mais fácil de pegar, elas ficam visualmente agradáveis, o que faz com que você encontre com facilidade. Então, a dobra vem pra gente como uma ferramenta para que você encontre mais fácil, para que caiba no espaço que você tem, porque quando a gente chega e a roupa tá lá entruxada, né, você não consegue ver o que tem e como a cor, aí você vai usar uma roupa amassada, tudo isso, né? Só queria saber se alguém teve alguma vez algum cliente que falou assim, nossa, eu nem lembrava que isso estava aí. Nossa, eu nem lembrava. O dia que tiver um personal
personal organizer que nunca ouviu essa frase, gente, eu quero muito que vocês me avisem, porque É. eu vou dar muito pra eles. Ontem teve um case desse, porque foi encontrada uma camisa e o marido falou, essa camisa não é minha. Isso rolou uma intriga com a mulher. Aí a mulher falou, não, você ganhou essa camisa de um amigo secreto. E é mesmo, imagina como é que essa personal não ficou. Então ontem foi contado um caso aqui na nossa live sobre isso. A gente sempre encontra coisas perdidas, coisas que foram esquecidas, e o que a gente quer é realmente deixar tudo à mostra para que vocês usem. Pois é, e a gente faz a triagem, né? Então, na hora que a gente começa a fazer a triagem, separar as roupas, tudinho, a pessoa mesmo vai começando a perceber assim, nossa, eu tenho isso, não, eu comprei... tudo igual, tudo é igual, tudo é branco, cinza e preto. Estampado, os homens, né? Eu tô falando como... É tão mais fácil organizar o seu guarda-roupa. Vocês têm uma imensidão aí que eu ainda tô descobrindo. Mas é isso, tipo, pra mim funciona branco, cinza e preto, mas pro meu cliente não funciona. Pra ele funciona o preto, cinza e branco. Então vai muito mais além do que apenas dobrar, né? Muito legal. Ana, comenta essa frase aí pra gente. Você já é do planejamento, a gente já sabe que, né? Como é que você vê essa frase? Eu, antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de pedir que todas as profissionais, por favor, parem de envelopar a casa inteira. Pelo amor de Deus. Ana, pra quem não sabe, não é personal organizer, envelopar é um tipo de dobra que a gente faz. É, um pacotinho com as roupas. Então, envelopar é isso, é um tipo de dobra, né? Só pra quem não tá contextualizado aqui. Envelopado. Por quê, senhor? Por quê? Né? Então, por favor, não precisa envelopar a casa inteira. A gente não precisa envelopar uma coisa que vai para dentro de uma colmeia, que vai para dentro de um organizador. Então, cuidado, né? Pensem um pouco na hora que está fazendo. E realmente a organização é muito mais do que dobra. A dobra é um meio, é uma ferramenta. Assim como todos os organizadores que a gente tem também, né, são ferramentas que nós temos a favor da organização. E é isso que a gente tem que usar, essas técnicas e essas ferramentas a favor da organização daquele cliente. Visando o quê? Visando produtividade em primeiro lugar, que é isso, hoje as empresas pedem isso, o funcionário organizado, para que a produtividade alcance o seu limite máximo. E dentro de casa também, porque ninguém quer perder tempo escolhendo roupa. Steve Jobs usava só um tipo de roupa, Diogo Mainardi usa só uma camisa azul. Por quê? Porque o Mark Zuckerberg também só usa um tipo de roupa, porque ele não quer perder tempo escolhendo roupa. E a gente pode usar o tipo de roupa que a gente quiser, se tiver organizado. A gente também não vai perder tempo. Por isso que eu acho, a organização é produtividade em primeiro lugar, né? É o ganho de tempo, é a economia, sim. E a dobra é um meio. Por que se fala muito em dobra? Porque a rede social, ela é também uma ferramenta do profissional, mas a rede social, principalmente no nosso caso, que é o Instagram, é uma rede social que cria o desejo, né? Ela não quer mostrar o que é ruim. Eu, por exemplo, não ponho antes e depois, porque o que interessa é o desejo, é criar o desejo. O antes, a gente sabe qual é o nosso antes, né? Todo o seu cliente sabe qual é a desorganização da gaveta dele. Então, como a gente quer criar o desejo, despertar o desejo no cliente, para que ele contrate o profissional, o que vai aparecer realmente são as dobras, né? Que é um meio também, além de ser um meio para se organizar, é um meio de se chegar ao cliente. Mas a organização é muito mais do que isso, e hoje os nossos clientes entendem perfeitamente isso. Que a dobra faz parte, é uma técnica que vai maximizar aquele espaço, que vai deixar tudo mais simples, mas não adianta a gente envelopar uma casa. Então vamos lá, vamos pegar minha casa com 5 crianças. Vocês podem imaginar a quantidade de meias, né? O uniforme dos meus filhos sempre foi branco, o que é bom, mas o que é ruim também.
Agora imagina uma pessoa que dobra meia de 5 crianças mais 2 adultos, e criança não usa uma meia, um par de meias por dia, usa vários. Você acha que ela vai envelopar aquelas meias, pessoal? Nunca. Então, vamos pensar na produtividade de quem vai manter, né? Crie o desejo sim, mostre a dobra maravilhosa sim, porque isso é uma forma do cliente te chamar, mas na hora que estiver dentro do cliente, pense no seu cliente. Muito bom. E já frisando isso, a Ana falou sobre antes e depois. Eu, até hoje, nunca mostrei foto de cliente no meu Instagram. Eu trabalho muito, todo mundo conhece minhas redes sociais. E isso veio de um desafio, porque o meu primeiro cliente não queria que eu mostrasse na rede social. E isso virou uma metodologia. Eu peguei isso que era uma dificuldade minha e transformei em oportunidade. Comecei a criar conteúdo de organização. Então hoje eu tenho um canal, um blog, baseado numa dificuldade que eu tive do meu primeiro cliente. Eu não quero que mostre minha gaveta, eu não quero isso. E aí ele indicou para um amigo que também tinha o mesmo perfil. E hoje é o perfil de cliente que eu atendo. Então muitas vezes me perguntam, mas você ainda organiza? Você ainda faz? Sim, eu só não exponho o meu cliente. Mas é o perfil do cliente que me procura. Então, entender essas diferenças também é importante para vocês profissionais. Qual é o cliente? Eu preciso fazer foto de antes e depois. Tem gente que só mostra o depois. Tem gente que gosta de mostrar o antes e depois. Tem gente que não mostra. Então, qual que é o seu perfil? Então, fiquem muito ligados à rede social como se fosse a única ferramenta que vocês têm para divulgar o trabalho de vocês. Como disse a Ana, é um meio de divulgar o trabalho, mas não é o único. No meu material do começo, quando eu entro no cliente, eu tenho no meu contrato, eu tenho uma parte que eu peço, eu pergunto se eu posso, e ele tem que assinar, bota CPF e tudo, e eu deixo claro que não pode mostrar foto de família e nada, e eu coloco o antes, o depois, só o antes, só o depois, se marca bairro, se não marca bairro, tudo isso também é importante, né? Sim, eu estive recentemente num curso de contratos com uma advogada, acho que ela está até aí presente, sobre também o uso das fotos dos nossos clientes. Eles têm que ter prazo, segundo lei, justiça, a gente tem que ter essa preocupação com isso. A gente não pode usar a foto do nosso cliente para sempre. Tem que estar escrito em contrato quanto tempo a gente vai usar, se ele deixou, até na rede social isso é importante. Então, hoje a gente tem tantas coisas para a gente aprender, que a gente às vezes não sabe, que é importante. Então vamos lá, Pá, fala aí, comenta essa frase para a gente ver a sua opinião sobre muito mais que dobras. Então, eu acho que a Aninha falou uma coisa muito certa, sabe? A dobra é uma ferramenta. Eu faço... O que eu mais gosto de fazer da organização, na verdade, é analisar o ambiente antes da organização. Pode ser porque eu sou arquiteta, mas eu gosto de realmente analisar e ver qual vai ser o método que eu vou criar ali, né? Então, eu falo isso para as minhas colegas de trabalho e para os meus clientes. Eu falo, gente... Eu vou te dar o primeiro passo. Eu vou colocar o método na casa de vocês. Mas vocês precisam manter. Não é porque eu sou uma personal organizer que minha casa está 100% perfeita, dobradinha. Foi o que a Ana falou, não dá. Só que o método da minha casa tá lá. Funciona. É o que a gente fala muito, cada um tem sua casinha. Então, por exemplo, tem a colmeia, então tem regata. Todos os regatas vão estar na colmeia. Isso não quer dizer que vai estar sempre perfeito. Né? Então é isso, principalmente quando a gente passar para o cliente. Dobras a gente vai entregar lindo, porque eu acho realmente que vale a pena a gente fazer um trabalho bem feito. Por quê? Porque isso atrai o cliente. O cliente vai falar, eu quero manter isso para mim, sabe? É uma paz que dá na gente, sabe? Quem não quer ter um ambiente organizado? Eu mesmo, quando eu vou trabalhar em casa, se minha casa estiver bagunçada, eu preciso dar um jeito nela, porque eu não consigo trabalhar. E eu acho que a maioria das pessoas são assim. Né? Você está num ambiente desorganizado, você fica com a mente, você não foca, né? Você se perde. Então, eu sempre passo isso para os meus clientes. Eu faço, sabe, eu sou muito perfeccionista. Eu tenho que parar com isso, cara, porque estou melhorando, né, nessa questão de dobras e tal, mas eu acho que, mais uma vez, o real objetivo da organização não são as dobras vêm para uma ferramenta. A funcionalidade daquele processo, daquela dobra pode trazer na sua vida. Exatamente. A gente tem que dobrar de uma forma para aquele espaço. Então, ótimo, a gente vai dobrar e vai ensinar como manter. Entendeu? Mas não é algo que seja realmente a finalização de uma organização.
Legal. Eu queria convidar a Márcia aqui da arte pra gente, que ela quer comentar essa frase. Vem cá, Márcia, senta aqui e conversa. Organização é muito mais do que dobra? Senta aqui e conta um pouquinho pra gente. Oi, gente, bom dia. Obrigada pela presença de todo mundo. Essa frase me chamou a atenção como uma cliente, como se eu fosse uma cliente, e também pela questão da indústria, como empresária. Então, vou falar como cliente. É óbvio que a organização é muito mais que dobra. E eu acho esse termo de que a organização é essa dobra até meio pejorativo de quem quer denegrir um pouco a imagem do personal. Porque a questão da dobra, ela é uma consequência, ela é uma ferramenta. A dobra que é bom para um pode não ser bom para outro. Não adianta você apresentar uma dobra que o cliente não vai conseguir manter em casa. A gente não quer uma dobra perfeita, a gente quer mais que isso. A gente quer pessoas empáticas dentro da casa da gente, que falem a linguagem da gente, que falem a linguagem da nossa família, que entendam as nossas necessidades e que nos dê como soluções, coisas praticáveis no nosso dia a dia. Não adianta chegar com um super projeto que vai durar só aqueles primeiros dias, né? E a gente procura alguém para se organizar mesmo de dentro para fora. Porque assim, eu discordo um pouco de que todos nascemos organizados. Eu acho que nós não nascemos organizados. Que a gente aprende muito com a organização. Então, assim, como cliente, eu acho que quem procura vocês hoje procura muito mais do que para uma dobra. Eu acho que a dobra é o último passo da cadeia alimentar, entendeu? Aí você foi e no final de toda aquela transformação você acabou dobrando de um jeito que ficou bacana, tá? E assim, como empresária, já na questão de organização, já que eu enxergo a dobra como uma ferramenta, é a gente procurar oferecer sempre as ferramentas mais fáceis, mais acessíveis, a dobra mais fácil, o produto menos complicado, fazer tudo de uma forma que traga calor, que traga aconchego, porque a organização hoje, há um tempo atrás, a organização começou como a falta de espaço. Então, quando nós começamos a fabricar produtos lá atrás, para a organização, que nós vimos que isso era um nicho, que foi uma tendência que nós trouxemos de fora, a organização é porque os apartamentos hoje têm 25, 32, 40, 50 metros, não tem espaço, então você precisava de produtos para organizar. Mas hoje existe um movimento que vai muito além disso. Organização hoje é um meio de vida, é um meio de vida saudável. Você ser organizado é a mesma coisa que você comer bem. É a mesma coisa que você fazer exames de rotina para ver se você está bem. É um meio assim de você criar, assim, de você evitar depressões, ansiedades, aquele corre-corre da vida de hoje, aquele monte de informação. Então, a organização para mim está muito além disso. Quisera eu ser tão organizada ao quanto eu falo. Porque eu não sou, eu não tenho todos os produtos de organização na minha casa. Sinceridade. Vou procurar uma de vocês para me ajudar, com certeza. Mas eu queria isso, eu queria que vocês tivessem essa valorização de que a dobra, gente, a dobra não é nada perto de toda a transformação que vocês podem trazer dentro de uma casa. E assim, quanto aos nossos produtos, eles estão aí, estão à disposição. A gente está aqui para ouvir opinião. Eles são ferramentas facilitadoras, simples, descomplicadas, que assim como a dobra de vocês, é o que a gente procura, coisas que a gente possa utilizar. Então eu queria agradecer o trabalho de vocês. O trabalho de vocês ajudou muito a arte a chegar aonde ela chegou hoje, né? Essa visão de que a organização é muito mais
do que falta de espaço, abriu portas para nós no interior de São Paulo, onde existem casas enormes que não tem problema de espaço. Então a organização não é mais só pela falta de espaço, é um estilo de vida, é um modo de vida. Eu comento sempre, há 10 anos era bonito fumar, hoje é cafona, é feio fumar. Então é feio ser desorganizado, não é chique você ser uma pessoa bagunçada, entendeu? Então eu queria que vocês mesmos, cada personal, cada organizador que estiver aqui, ouvindo hoje as meninas, o menino que, olha, vou te contratar, eu tenho uma aloeste na minha casa, que é o canto da bagunça do meu marido, aquilo precisa ser dado um jeito. Então eu queria que vocês, assim, se vocês comprarem a ideia e se vocês se valorizarem muito mais do que uma dobra de roupa, vocês já vão chegar com uma postura diferente perante o cliente. Então eu acho que o principal é vocês se conscientizarem que vocês são muito mais que isso, tá? E obrigado pelo trabalho de vocês e pela participação aqui, tá bom? Beijo, gente. Eu só vou comentar. Vamos lá que a gente tá precisando finalizar, pá. Rapidinho. Que essa questão dos organizadores aqui faz muita diferença, absurdamente, não só no espaço, mas principalmente pelo hábito. Gente, a gente tem que entender que a partir do momento que a gente acha uma casinha para aquele item que a gente quer colocar ali, se a gente fizer daquilo a nossa rotina, com o tempo, o nosso cérebro, gente, isso é muito louco, sabe? O nosso cérebro, ele vai se tornar um hábito. Então, quando menos você esperar, você já está fazendo aquilo ali. E os organizadores, tanto todos da arte, sabe? Várias marcas que a gente tem, colmeias que a gente usa bastante, é basicamente isso. Com o tempo a gente não pensa. Com o tempo ele vira um hábito. E a organização é hábito. Complementando o que a Márcia falou, é um depoimento de uma cliente. A gente estava falando aqui só de profissionais, então por isso que a gente trouxe ela aqui. Ela desenvolve os produtos organizadores, mas é essa essência. Então a gente já é muito mais que além de dobras. Então que isso fique como uma lição. A gente está finalizando, porque a gente já está estourando o tempo aqui. A gente agradece muito a presença de vocês. A gente agradece esses profissionais maravilhosos por estarem aqui. A arte pelo espaço. Foi um papo muito legal. Né? A gente queria ficar mais, mas é que o tempo está esgotando. Vai ter uma palestra daqui a pouquinho. A gente tem as meninas aqui que vão apresentar. Deixa eu só confirmar aqui direitinho. Ó, daqui a pouquinho vai estar a Ana e a Joyce aqui falando sobre projetos práticos para rotinas agitadas. Então quem quiser ficar aqui para continuar esse bate-papo depois, a gente vai abrir agora um pouquinho para perguntas, ver se alguém tem alguma dúvida, para a gente ver se alguém gostou de algum case, quer comentar, porque a gente precisa finalizar esse bate-papo para começar com as meninas aqui. E quem quiser ficar já pode ficar, porque o bate-papo vai continuar e vai ser melhor ainda, né? O assunto aqui tá bom. Alguém aí na internet está perguntando alguma coisa? Alguém aqui tem alguma pergunta? As profissionais já entenderam o contexto, aprenderam alguma coisa? Ó, ninguém tem pergunta. Vocês querem comentar alguma coisa, dar uma dica final, falar alguma coisa? Eu queria finalizar com o seguinte. Ninguém nasce querendo ser personal organizer. Ninguém nasceu e falou assim, meu sonho é ser personal organizer. Ainda, mas vamos chegar lá. Eu acho que a Laís já vai querer ser personal organizer. Ela nasceu virginiana. Ela já nasceu aí. Ela nasceu virginiana, já está organizando tudo. Eu falo, gente, meu Deus, ela já sabe o que eu não sei. Mas o que eu queria dizer para todo mundo que está aqui é o seguinte. A gente não muda de profissão. E eu queria muito deixar isso claro para todo mundo. Porque todo mundo fala assim, agora eu sou o personal organizer. Nós não mudamos de profissão. Até porque a formação que a gente tem de uma carreira profissional, de uma universidade, a gente não rasga o diploma e fala assim, não sou mais engenheiro, arquiteto, designer. Não sou mais isso. Na verdade, a gente soma publicitária, a gente soma profissões. Então, assim, toda a minha experiência, toda a minha vivência com publicidade me ajuda muito a ser a Olive Organizer que eu sou hoje, porque me ensina como eu vou me divulgar, como que eu vou fazer, o que eu falo, o que eu deixo de fazer, os cursos que eu fiz, como que eu vou editar um vídeo, que foto que eu vou postar, que ângulo que eu vou tirar foto. Então, assim, arquiteta também, quantas vezes você já teve na casa de um cliente que você deve ter mudado um projeto, vamos tirar essa prateleira, vamos fazer sei lá o quê, porque assim, a gente vai somando esforços. Então eu queria que as pessoas na nossa profissão deixassem de falar que mudou de profissão, porque eu recebo assim,
uma enxurrada de gente. Quero trabalhar com você. Como que você começou? Estou mudando de profissão. Não, você não muda, você acrescenta. A organização, ela vai servir para qualquer carreira que você vai seguir, mesmo não sendo de personal organizer. A gente vê muitas entrando, vendo que não é isso, e voltando para uma outra, seguindo outro rumo, né, na organização. A gente, eu não sei se você estava comigo quando eu fiz o curso da IRU, que tinha o Bruno, que mora em Fortaleza, eles conheceram. Ele é um padeiro, ele abriu uma padaria, está abrindo uma padaria, só que a organização, o curso de personal organizer transformou a vida dele para que ele implementasse métodos dentro da padaria dele. Então assim, a gente nunca perde aprendizado, conhecimento, o tempo de vocês aqui, porque não está sendo fácil, um monte de gente em pé, há mais de 2 horas ouvindo a gente. Tem algum motivo. Vocês já são completamente diferenciadas do mercado, porque vocês estão tendo a oportunidade gratuitamente de ouvir várias profissionais com vários pensamentos, vários leques, para ajudar vocês a progredirem na carreira de vocês. E só mais para finalizar, eu sei que ela está me olhando todo torto. Não, a gente tem que finalizar. Eu queria dizer de cada um aqui. Queria dizer e bater a tecla que eu bato para todo mundo, e vocês todos já sabem disso, é que assim, não somos concorrentes. Não existem concorrente. A Paloma trabalha do jeito dela, ela tem o perfil dela, o tipo de cliente dela, a Ana, o André, a Rô e eu, assim, a gente soma esforços. Eu acho que quanto mais aqui a gente unido, dividindo esse espaço, falando de organização, mostrando para vocês as dificuldades, as coisas que a gente teve, é porque a gente ama o que a gente faz. A remuneração é uma parte positiva, mas ela não é a principal. Porque se você for ser personal organizer achando que você vai enriquecer e virar um milionário do dia pra noite, sinto te informar, não é assim. Se fosse assim, né? 10 anos de carreira, eu tava milionária. Eu ainda moro na minha kitnet, tá, gente? Eu não mudei pra uma mansão ainda. Então, é dizer isso, assim, que é um esforço, tem todo um trabalho por trás. Quanto mais conhecimento, curso da Ana, que é maravilhoso, super indico. Sabe disso, né? Desculpa a arte que eu tô fazendo propaganda. Mas é assim, se for... Não pagou! Não pagou. Aline, vamos passar pro pessoal. Deixa eu passar, agora, gente. Obrigada. Obrigada aí pela sua dica. E é isso aí, ela falou tudo, hein? Vamos lá, Rô, dá uma dica aí pra gente finalizar o nosso bate-papo. Bom, gente, uma dica que eu sempre falo: não abrace o não do outro. Não abrace o não do outro. Tenha o seu não. Não é fácil, é difícil. Se falaram pra você, não vai que não rola. Não é o seu não, é o não dele. Oba, acha que é, não é. Quem tá aí que é personal organizer também sabe que não é. Mas assim, você vai ter momento bom, outros não tão bons, mas desistir jamais. E uma coisa que eu tô falando pra vocês de não abraçar o não do outro, porque assim, quando você se encontra em eventos com muitas pessoas, você sempre ouve assim: eu não vou lá não, que já me falaram que não é legal, já me falaram que não vai rolar, já me falaram... É o não dele, não é o seu não. Então, acho que na minha vida, não só como personal organizer, mas todas as conquistas que eu tive na minha vida, que graças a Deus no mundo corporativo eu tive muitas, e hoje eu considero também uma conquista muito grande ser uma personal organizer e fazer o nosso trabalho, que eu tenho um orgulho tremendo, porque eu acho que é uma coisa que não é para qualquer um ser um organizador profissional, né? Você tem que ter muita coisa, não é só querer. Então, eu acho que... Estou acabando. Eu acho que desistir jamais, fica né? Tranquila, porque não é fácil. Não adianta eu falar para vocês que é fácil, não é. E nunca, 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 nunca abraçar o não do outro. Muito bom isso, hein? Muito bom. Bem, eu quero primeiro agradecer, Kalinka, a arte, pelo espaço, né? E eu quero só dizer uma frase, que a organização não é só lugar das mulheres, né? A organização é para quem tem e quer ter casa. Né? Então, quero deixar muito meu obrigado aqui. E é isso. Obrigado. Quem tem casa quer organização e a gente pode proporcionar isso. Muito Exato, legal. qualidade de vida. Tanto que no meu Instagram mesmo eu não posto muita coisa de organização. Eu posto mais a minha qualidade de vida. Então todo mundo que me procura é justamente por isso. André, o que você faz? Vê lá que eu sou designer de interiores, sou personal organizer, mas não vê muito do meu trabalho. Eu falo assim, bem, eu posto a minha qualidade de vida. Minha qualidade de vida é estar com os meus amigos, é poder viajar. Então, uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô no Rio, outra hora eu tô em Santa Catarina. Dinheiro para você conseguir viajar. Exato. Então isso é importante. É o autoconhecimento. A organização me fez me conhecer melhor e faz com que eu faça o meu cliente aprender melhor, a se conhecer melhor também.
É isso, obrigado. Obrigada pela dica, Ana. Deixa aí uma dica para a gente finalizar o painel. O que você acha que é importante as pessoas saberem? Primeiro, obrigada à Arte. A Arte está com a gente como personal organizer desde o comecinho, há muito tempo, né? Primeiro café com Poás que tivemos no Rio de Janeiro, 2000 e sei lá eu quanto. A Arte estava com a gente. Assim, eu sei que teve, mas eu sei, eu ouvi dizer. Então, mais uma vez, obrigada por estar sempre com a nossa profissão. E é isso que eu queria deixar como dica. É uma profissão, a gente faz a transição de carreira, portanto, a gente não abandona, né? É um trânsito de carreira. E ser profissional vai além da capacitação, de curso, etc. e tal, é atitude e postura profissional. Então, a Márcia bem falou, a gente não vende dobra, a gente vende uma outra coisa, e o cliente percebe pela nossa postura se a gente está ali para simplesmente ganhar dinheiro, ou se a gente está ali para ouvir o que ele quer e fazer para ele. Então, sejamos profissionais. A gente não pode ficar achando que não é reconhecida, não é regulamentada, etc. e tal. Não tem problema, vamos agir como se fosse, né? Então é profissionalismo na nossa carreira. Muito obrigada, gente. Legal, agora é você, Paloma, deixa aí uma dica para o pessoal. Então, gente, a minha dica é basicamente estudo, né? Estude, faça cursos, mas cursos, como a própria Línia falou, cursos que realmente valem a pena. Vale a pena, super a pena. E não só os estudos, não façam, eu vejo muita personal fazendo trilhões de cursos. Gente, sabe qual é o meu maior curso, meu maior estudo? É dentro do projeto. Em cada projeto eu vou analisar e eu vou ter uma rotina diferente, um espaço diferente, um acervo diferente. Então aquele para mim é o meu estudo. E esse estudo vai exatamente o que a Aninha falou. É profissionalismo. A partir do momento que a gente se torna profissional e a gente cria, né, esses estudos, o nosso ramo ele vai crescer e vai continuar crescendo muito, muito, muito mais por nós profissionais. Então, assim, estude também muito marketing digital, porque a internet não vai sair, pelo contrário, vai só crescer no nosso mundo. E ela veio também para ajudar a gente, né, para facilitar a nossa vida. Então, a gente precisa também usar, né, dessa ferramenta. Então, são basicamente estudos, dedicação, estudo e profissionalismo. Obrigada. Obrigada, Arte. Né? Conheci eles ano passado, já me fizeram esse convite, eu fiquei super animada. A Aline que me apresentou eles. E obrigada de verdade mais uma vez aqui. Com fé em Deus, a gente teremos vários anos aí, né? Então a gente está finalizando aqui, gente, esse painel, esse super painel, essas super feras. Eu hoje aqui aprendi muito com vocês, ouvi a história, algumas eu já conhecia, outras foram, né, sendo contadas. É muito importante a gente conhecer a história de outros profissionais. Então a gente está finalizando o painel, a gente vai dar um intervalinho de 10 minutinhos para o pessoal ir no banheiro, tirar foto com o pessoal, eles estão aqui para tirar foto com vocês, tirar dúvidas se quiserem, saber um pouquinho sobre isso. E daqui a pouquinho as meninas vão vir aqui e a gente vai continuar com o talk com as meninas, né? A Ana e a Joyce, que já chegaram. Então a gente vai dar só um intervalinho de 10 minutos. Muito obrigada. E depois eu quero conversar com vocês. Vamos tirar uma foto oficial com o fotógrafo? Obrigado, viu?